começando aqui, graças a Deus, mais um MyCast. Hoje, o episódio número 43, né? E o tema de hoje é Descubra por que você precisa mudar urgentemente aí a sua alimentação, né? Olha, o convidado de hoje é o nutricionista Américo Cavaleite. Geralmente, nos outros programas, as pessoas elas vão e apresentam os seus convidados. Eu gosto de fazer diferente, sabe, Américo? Uma boa noite. Eu Boa gosto que os noite. meus convidados, nossos convidados aqui, se apresentem. Melhor do que eu apresentar, vocês mesmos falar, não é? Sobre a profissão de vocês. Uma boa Sim. noite, fica à vontade. Deus abençoe. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção, tanto sua quanto dos meninos. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Nós Era que uma, era uma agradecemos. primeira, é meu primeiro episódio de podcast e eu já queria estar gravando um episódio como esse. Só que aí caiu como uma luva e conseguimos Maravilha, concluir. Então, maravilha. vamos lá. As apresentações. Américo Ferreira Leite Neto, o Cava Leite, é o nome que ganhou força aí dentro da internet Maravilha. por conta de uma junção que minha irmã foi fazer. Ela queria colocar o Ana Cavalcante, só que o Ana Cavalcante não tava, porque já tinha acesso. E aí ela foi testando e colocou o Cava e Leite, que é nome dela, Cava Leite, mãe Sei. e parte de mãe, parte de pai, e virou Cava Leite. Eu gostei, adotei e ficou, E né? ficou bem, né? Ficou Então, muito bom. assim, Américo, filho da Ana, filho do Paulo, irmão de Ana Maria, namorado de Milena. E eu sou um cara de 28 anos que teve obesidade infantil. Foi Isso daí a gente mesmo? consegue um pouco costurar o que foi que aconteceu daquela época para hoje. Sei. Trabalhei no marketing de rede, fiz representação comercial, só que quando eu tinha 15 anos eu queria resolver o meu problema de obesidade. Olha, Então, tive obesidade infantil, comecei a ter distorção de imagem por volta de uns 13, 14 anos, que é aquela fase que você começa a paquerar, sei. que você começa a colocar sua cara pro mundo, vamos dizer Entendo. assim, né? É A verdade. ter as relações e tal. E aquilo me roubava muito confiança. Porque quando você tá com sobrepeso, querendo ou não querendo, a gente fala assim, não que as gerações anteriores e tal, sempre fica alguma coisa na cabeça É que tira verdade. parte da sua confiança. Tem gente que Uhum. perde por completo e gente que perde parte dessa confiança. Uhum. Então eu tava querendo sair de uma fase mais adolescente para uma fase adulta com confiança. Sei. Então, para resumir um pouco de tudo isso daí, tive meu período de conversão. Já na fase adulta, eu era aquele cara que não acreditava em Jesus, mas eu acreditava, minha família acreditava, mas eu meio que não acreditava, e fui começando Sei. a somar provações, né? Sei. E eu posso dizer que minha transformação física foi um desses processos. Olha só. Porque, embora com pouca bagagem espiritual, embora com pouca bagagem técnica para Sei. poder emagrecer, eu consegui. E aí eu dizia o quê? Graças a Deus eu consegui. E isso foi ganhando força, foi ganhando força. Até que eu me formei, isso aí para encurtar um pouco dos 28 anos, né? Mas Uhum. até que eu me formei, consegui o curso de nutrição e eu voltei para a nutrição por um motivo que a gente vai falar no meio do episódio. Eita Mas uma Deus. breve apresentação é isso. Gosto de trabalhar com gente e eu escolhi a nutrição para chegar nas pessoas. Foi basicamente isso. Maravilha. Maravilha, Américo. A apresentação, né? Ele já, já falou aqui muita coisa. Vamos lá. Mas antes da gente começar para valer, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, não é? Que é a produtora OH, não é? Por criar conteúdo audiovisual, sim, esse estúdio aqui maravilhoso, de alta qualidade. Você não perca seu tempo, venha cá, não é? Aqui eles, graças a Deus, eles nos dão toda a condição de fazermos um programa como esse aqui. E também a assessoria de marketing Pick Plus Company, por ajudar empresas, né, com orientações especializadas para aumentar aí as suas vendas. Se você está precisando, olha, eles é que fazem aqui esses layouts, né, esses banners lindos e trabalham muito bem. Eu garanto aqui, Deixa a gente tanto um mais como o bonito, outro. né? É Tá bem mais diferente, bonito, né? é diferente, sabe? Muito diferente. Olha, vamos começar aqui, não é? A primeira pergunta. Para começar, Américo, gostaria que você compartilhasse um pouco, né, da sua história. E o que levou, você começou a falar aqui um pouco, mas aí você pode ficar à vontade, viu? A gente gosta muito mesmo de deixar tudo muito bem esclarecido. E eu sou uma pessoa que já estou trabalhando isso em mim porque eu quero emagrecer também. Nunca fui gorda, nunca fui. Aqui fui corticoide quando eu estava bem mais jovem, asma, eu sou asmática, Sim. então sabe aquela coisa que ela estava totalmente desregulada e eu tome corticoide e isso perdi meu corpo, né? Mas eu creio
eu creio que eu vou retomar o corpo que eu tinha, A gente entende? começou isso nesse episódio. É isso, A gente entendeu? acabou de Então, começar essa então retomada é aí. isso mesmo. Então, esse episódio para mim é muito importante, porque é importante para o nosso público, mas eu estou aqui, poxa, eu vou prestar bem atenção a tudo que você vai estar aqui nos orientando, sabe, Américo? Com Que é certeza. muito importante. Então, é uma maratona, né? E não é fácil, né? Não é fácil. Aí você conta aí a sua história, como foi para você chegar, não é? Onde você chegou, para você escolher essa profissão, sua carreira. Pode falar. Então, começou basicamente assim. Eu tenho uma criação de interior. Até meus 7 anos eu morei no interior. E eu vim para a capital por uma vontade do meu pai, que era o quê? Uhum. Ele estava vendo que no interior onde a gente morava as oportunidades eram um pouco mais restritas, né? É, Então, na medida que eu fui estudando, na medida que eu fui crescendo, minha irmã nasceu, e sei. aí meu pai decidiu vir para Aracaju. Eu sou do interior daqui de Sergipe, eu nasci em Aracaju, mas eu me criei em Riachuelo até meus 7 anos. Entendi. Então, vim para Aracaju e para começar a estudar, enfim. Só que vamos entender um pouco como é que isso aí se costura com minha vida hoje de nutrição, É né? verdade. Meu pai, ele sempre teve um histórico de atleta até os 20 anos. Aos 20 anos ele teve um acidente de carro, e esse acidente de carro, na época, fez com que ele fizesse cirurgia no joelho e ele precisou ficar muito tempo parado, começou a ganhar peso. Esse ganho de peso foi se juntando ali com a perda da mobilidade faz com que você naturalmente já É isso reduza seu mesmo. gasto energético. Então você Isso mesmo. consome menos calorias porque você está parado, Uhum. né? Só que a sua boca precisa ser controlada, a sua cabeça precisa ser trabalhada, senão você começa a comer muito. Então nesse É. período meu pai ganhou muito peso. E Sim. como ele jogava futsal, quando ele foi voltar, ele já não voltou mais. Começou a alterar comportamento e meu pai já consumia álcool nesse período, né? Eu tô falando aí que ele começou o consumo de álcool aos 15, 16 anos, aproximadamente. Quando ele teve esse acidente, aumentou o consumo de Sim. álcool. E aí ele desenvolveu o sobrepeso. Junto com o sobrepeso, todas as doenças associadas. Veio diabetes depois de um tempo, veio doenças cardiovasculares, ele Sei. teve 2 infartos. E ele foi aumentando progressivamente o consumo de álcool. Sei. Então, essa foi a cultura onde meu pai foi forjado, eu nasci, e o que meu pai mais falava era o seguinte: ele confundia comer bem com quantidade, com Entendi. fartura. Entendi. Comer bem, fartura. Não era Entendi. distribuição, não era adequação, nada. Era fartura. Quanto mais, melhor. E já minha mãe, casada com ele, você começa a ter uma comunhão, você começa a espelhar comportamento, né? Minha mãe foi começando a ganhar gordura corporal também Sei. e desenvolver algumas doenças também cardiovasculares. Então, assim, fruto do sobrepeso, da obesidade, né? Posteriormente. E então, nada mais óbvio do que duas crianças, filhas desse casal, comerem muito também. Eu tive Verdade. obesidade infantil, minha irmã também teve obesidade Olha. infantil. Então eu era aquele guri que ia pro colégio e a minha lancheira tinha lá um enroladinho, uma coxinha e um capo de morango na época, ou de uva. Eu lembro como hoje. Se botar a sacolinha aqui na minha frente é capaz de eu chorar vendo lanche. Mas assim, eu lembro que eu era essa criança. Sei. Chegava na hora do recreio, eu era muito ativo. Eu sempre fui traquina ao extremo, Sei. sempre fui virado, Sei. né? Na verdade, a verdade sempre foi essa. Então, assim, foi acumulando peso, né? Por mais que uma criança tenha muito gasto energético, mas ela come alimentos que, embora a quantidade não seja absurda, mas a densidade é Uhum. alta, que isso eu já vou começar a explicar algumas coisas, que é assim, se eu tenho um punhado de castanha, eu Uhum. tenho X calorias na minha mão. Uhum. Se eu pego essas mesmas calorias e distribuo em outros alimentos, eu consigo ter um prato de almoço cheio com as mesmas calorias. Então já quebra um pouco daquele paradigma de que, não, eu como pouco e mesmo assim eu ganho peso. Nem sempre se trata de volume de alimento, Entendo. e sim de densidade calórica. Eu consigo em uma mão, eu consigo na metade de um abacate ter o seu jantar inteiro em calorias, por exemplo. Entendi. Então já entra um pouco dessa questão de adequação. Fui crescendo, entrou essa fase aí dos 14 anos, aquela fase que você começa a paquerar, começa a querer namorar, tal, tal, tal. E, assim, o homem tem muito da autoconfiança. O homem que não é autoconfiante, ele se isola. E eu não queria me isolar. Eu queria fazer atividade física, eu era bolsista no colégio, e eu não conseguia completar um jogo de futsal porque eu não aguentava. Geralmente eu jogava um tempo e o resto o professor nem podia Por contar causa comigo do mais. peso, né? Sobrepeso. Ah, Todo mundo estava jogando, eu cansava. Então, assim, não adianta você ser bom, não adianta você ser nada. Você tem que ter um condicionamento. E aquilo ali foi começando a cair um pouco a ficha. Até que nos meus 15 anos, o sonho de quem tá gordo é ser magro. E quem tá acima do peso, ele não enxerga o equilíbrio, ele enxerga só o outro extremo, porque ele já vive em um. Ele quer conhecer o outro. Ele quer sair do sobrepeso para magreza. E o que é que ele faz? Simplesmente deixa de comer.
Eu, naquela época, consumia anotando em um caderno. Eu digo, ó, hoje eu vou comer isso, isso e isso. Se eu somasse aquilo tudo ali, ia dar 600 calorias. Eu precisava de 2.000. Comia 600. Então foi uma Certo. perda muito grande, que eu perdi toda a gordura, mas também levou o meu músculo tudo embora. E lá Entendo. no Instagram tem um antes e depois, uma evolução minha, que eu saí do gordinho para um magrinho. E o aspecto ficou. Sabe quando é que você é internado e você sai Eu depois de um sei. tempo? Aquele aspecto de definhado, Entendo. sabe? Perdi tudo. Massa muscular, massa de gordura, enfim. E o principal aconteceu, que foi o quê? Não teve mudança de comportamento. Era uma fase que eu estava sustentando um comportamento, mas eu não estava mudando os comportamentos que iam me fazer ficar bem. Depois disso aí, eu conheci o meu primeiro efeito sanfona, que foi o reganho de peso. O problema de cada reganho de peso é, você emagrece, depois recupera, emagrece e recupera. Nesse recuperar, você só não volta para o peso anterior, você volta para o peso anterior com uma composição de gordura maior do que a que você estava. Você volta para o peso com menos músculo e com mais gordura corporal. Por isso que tem muita gente que depois que consegue, depois que vai engordando, engordando, chega um ponto que a pessoa não retrocede mais. Provavelmente essa pessoa vai precisar já de uma equipe para emagrecer, porque sozinha, eu vou para o nutricionista, é pouco. Eu vou para o médico, é pouco. Eu vou buscar um personal, é pouco. Eu vou para uma terapia, é pouco. O muito e o ideal, provavelmente, vai ser você juntar os 4 profissionais. Porque se você foge de um lado, tem outro aqui para tratar. Então você consegue ter um êxito. Então, conversando sobre o seu processo de transformação Aham. desse episódio para frente, Uhum. eu já te digo uma coisa, Mag. Posso chamar de Mag, né? Pode. Pronto. A gente vai começar a fazer um trabalho para que você consiga ter uma equipe te acompanhando. Por quê? Porque a gente precisa ter um resultado que exista para poder aumentar a qualidade de vida, que é uma coisa que a gente vai falar muito nesse episódio aqui. Qualidade Maravilha. de vida, longevidade com funcionalidade, porque não adianta estar vivo, tem que ser funcional, tem que ter vitalidade, porque eu não quero meus avós. Hoje eu tenho uma avó, meus 2 avós já foram embora, minha outra avó também já foi embora, eu tenho uma avó. Coincidentemente, essa avó que ainda resiste é a avó que mais cuida da sua alimentação. É isso mesmo. É a que vai para feira a pé, que volta a pé. É a avó que, com cuidado, faz as coisas de casa. Então, ela é ativa. Ativa. Se eu chegar e dizer bem assim, Dona Gel, vamos fazer uma viagem. Ela vai fazer as 2 marmitinhas dela, levar a segurança alimentar dela e vai-se embora. Com um poucozinho de exagero. Mas, assim, ela tem vitalidade. É isso aí. A gente vai falar um pouco mais nesse episódio por isso. E foi por perder o meu pai em 2020, não foi para Covid, foi por complicações hepáticas, que envolve ali também infarto, um pouco de cirrose, um pouco não, muito de cirrose. Então foi esses fatores que foram começando pela alimentação, depois de uma vida desregrada, que levou ele embora. Então eu percebi o seguinte, eu digo, eu não consigo fazer isso por ele mais. Mas eu consigo traduzir a nutrição para todo mundo que senta na minha frente. E na minha frente vai ter outros pais, Verdade. vai ter outros avós. Isso Então, mesmo. de alguma forma, eu sinto que tá você aqui sentado e meu pai tá aqui participando de algum jeito. Então, eu tinha dito pro meu É pai antes de verdade. morrer, foi caso terminal, e eu dizia para ele assim, eu digo, pai, eu vou levar o senhor para trabalhar comigo. Todo lugar que eu falar de nutrição, o senhor vai estar. Então, Isso mesmo. a minha nutrição é uma homenagem para o pai que eu tive. Eu posso Percebi. traduzir dessa forma. Perfeito. Perfeito. Deus te abençoe, viu? Amém. Olha, Américo, é maravilhoso ver, né, como sua sede em se superar Sei literalmente. e em ajudar as pessoas, né, te levou a esse caminho. Agora, falando sobre o tema central de hoje, né, muitas Perfeito. pessoas lutam com a questão do peso e da alimentação. Como é feita a avaliação nutricional e como você ajuda seus clientes nesse processo? Porque é muita gente, né, que, como você disse, é sobrepeso, né? Tem um sobrepeso e esse sobrepeso ele pode evoluir para obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. Entendo. Pronto. Então, basicamente é o seguinte, o que é uma avaliação, né? A pergunta. Isso, como você Pronto. faz? Muita gente fala o seguinte, não, vamos começar a fazer uma avaliação aqui e começa a pegar os números, né? Uhum. Então, assim, sempre que eu faço os exames, eu faço a impressão do exame físico e lá vai ter os dados de peso, os dados de acordo com as diretrizes, a parte mais técnica que o profissional de saúde ele vai saber conduzir. Uhum. Só que o principal para mim são 3 pontos. O primeiro, o sexo da pessoa. É homem, mulher. Com homem, a abordagem é de uma maneira. Com mulher, a abordagem é de outra maneira. E isso eu estou falando de comunicação. Eu não estou Uhum. falando da parte técnica ainda. Sei. Segundo ponto, idade e maneira de vida. Se eu vou atender uma mulher ali que é mãe de 2, eu vou atender um adolescente que tem 20 anos, também mulher adulta, mas que não tem filho, que mora ainda com os pais, é completamente diferente a abordagem. Uhum. Então, entender assim que a nutrição depende de quem está chegando, não de mim.
Então, Entendo. a depender do que a pessoa me apresenta, a gente inicia isso. Basicamente, o que é que a gente vai precisar fazer? Isso é um resumão, tá? A gente faz um monte de exames para poder aprimorar o máximo possível do diagnóstico. Só que, basicamente, o que é que vai existir? O olho treinado. Então, qualquer pessoa que eu conseguir olhar, eu consigo estimar mais ou menos o que é que eu vou fazer. Então, o olho já é bem treinado para avaliar essa composição física. Outra avaliação nutricional, a gente vai usar algumas medidas. Qual é a medida mais padrão? Que se alguém ligar para mim através de uma ligação, eu consigo direcionar essa pessoa. Se ela me falar a altura e o peso. Se possível for, uma ligação de vídeo para eu poder ver a composição ou ver por uma foto, para eu entender como é que aquela pessoa está ali. Entendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai fazer um recordatório. E esse recordatório, o pessoal pensa que é, não, o que é que você come habitualmente? Não, como você foi criado. Qual era o meio que você foi criado? Porque antigamente até alguns costumes vão se perdendo. Eu lembro quando era guri, minha avó contratava uma caminhonetezinha D20, e a D20 tinha um monte de caixa com tubaína em cima. E essa tubaína chegava dia de sexta-feira, de tardezinha. Então, sexta-feira de tardezinha chegava a tubaína de tutti-frutti, de Fanta e de Guaraná. A que eu mais gostava era de tutti-frutti. Tutti-frutti. É isso aí. E eu lembro que eu era o mais velho dos netos, então eu sempre tava ligado ali em umas coisas que os outros, que ainda era guri, Sei. mais guri que eu, né, não tava tão ligado. Aí eu ficava percebendo assim, eu disse, rapaz, chegou tubaína. Só que essa tubaína chegava na sexta-feira de tardezinha. Só que a gente só ia beber essa tubaína no almoço do domingo, todo mundo junto. Sei. Então, assim, eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser aquele neto que a família se reunia na casa do avô para todo mundo no domingo almoçar junto e ter um momento junto. Maravilhoso. Tem gente que não tem isso. É verdade. Quem não tem isso não entende a importância de sentar à mesa e, Isso. consequentemente, não entende a importância de ter um alimento como elo. E É não algo verdade. destrutivo, autodestrutivo. Isso. Então a gente vai mexendo primeiro o quê? Nos mecanismos de recompensa, né? Se eu vejo coxinha, se eu vejo enroladinho, se eu vejo um capo de morango, eu não vou ver esse alimento como alimento. Eu vou lembrar do meu pai que fazia merenda, que me fazia pro colégio. Então, assim, primeiro tirar um pouco da cabeça da galera o quê? Esse alimento é ruim e esse é bom. Tudo é bom, desde que você saiba usar. É que nem as pessoas. Todas as pessoas são boas, mesmo aquelas ruins, para servir de exemplo do que não ser. É verdade. Então, a alimentação é basicamente isso. O que é avaliação nutricional, Américo? Eu poderia falar um monte de coisa técnica aqui, mas não é o que as pessoas precisam saber. E eu acredito que é por falar muito técnico que afasta as pessoas Isso do que é mesmo. uma dieta, por exemplo. É verdade. Que as pessoas não sabem nem o que é dieta. Tinha aquele um modo de falar que era regime antigamente, né? Eu digo, gente, regime já ninguém mais fala. Só que o povo ainda fala dieta. Não é, na verdade, dieta ainda não é a palavra mais correta, porque dieta vem do latim, diaeta, que significa modo de vida. Sei. Então, assim, o cardápio, que é o que as pessoas querem falar, Aham. ele faz parte do modo de vida, ou seja, faz parte da dieta, mas não é dieta. Dieta compreende muito mais coisas do que um cardápio. Então a Entendo. pessoa começa, né, nesse momento, eu tô direcionando bem como é uma consulta, basicamente, aqui. Eu tô Quando a ligado. pessoa consegue perceber isso aí, diz, peraí, eu já entendi que não é sobre o que eu como. É tudo o que acontece até que eu chegue na comida. Então a gente vai começando a construir mais ou menos por aí. Então o que poderia ser uma avaliação nutricional, né? O que é, Américo, uma avaliação nutricional? É saber quem você é, para saber do que você precisa. É mexer com a cabeça, né? O que eu tô percebendo aí, Com certeza. você conversa, você fala fácil, né? É a linguagem popular. Isso. Porque isso é o que vale, é a gente passar para as pessoas e elas entenderem o que a gente está falando. Com certeza. Então, você está falando aí, eu tô atento, tô aqui entendendo tudo. E você mexe muito com a questão cabeça, né? Com Mente. certeza. Porque, incrivelmente, né, América? Em tudo na vida tem que ser trabalhado primeiramente a nossa mente. Sem dúvida. Porque sem se a gente dúvida. não trabalhar a mente primeiro, a coisa não anda. O corpo, ele não funciona bem se a mente não estiver bem. Com certeza. É uma conexão É única. a conexão É uma única. conexão única. Então a pessoa quando chega assim, diz, não, porque o meu físico tá não sei o que. Eu digo, cara, se você melhorar seu físico, você vai melhorar seu coração. Tudo. Literalmente, né? Você vai melhorar seu coração e você vai melhorar sua mente. É. Tudo que sua mente. Ah, eu tô aqui no meu campo de cuidar da saúde. A sua área física, quando ela evolui, ela leva junto todas as áreas também para evoluir. É isso. A área espiritual, tudo isso. Isso eu tô falando assim, para pessoas de diferentes crenças. É. O benefício é o mesmo, porque a fisiologia É. de Deus é única para todo mundo. Isso mesmo. Né? Então, assim, se você melhora a parte do cuidado com a saúde, todo o resto vem por tabela. Isso E mesmo. cuidar da saúde é
prova de amor para quem ama você. Isso mesmo. Porque assim, eu queria que meu pai ele despertasse um pouco mais em relação a isso. Porque provavelmente daqui para meus próximos 5 anos poderia ver o primeiro, o segundo, o terceiro neto, né? Mas os netos vão saber dele, mas eles não vão ter conhecido os netos. Então, É. assim, cuidar de si é cuidar de quem ama você também. É isso mesmo. É bem conectado com isso. É bem conectado mesmo, totalmente, viu? Você vê que eu não falei de um alimento desde que a gente começou. Não. Porque não é sobre alimento, é sobre pessoas. Com certeza. Show, viu, América? Obrigado. Olha, em uma das postagens, né, do seu Instagram, você disse que não é apenas sobre preguiça e comodismo. É sobre saúde e vitalidade, Com né? certeza. Explique melhor a relação entre gordura e essa frase. Pronto. Isso aí foi uma chamada, né? Que assim, às vezes a gente tem que ser. Às vezes a gente tem que fazer uma chamada Aham. desentendida para que o Aham. desentendido busque a informação, né? Aham. Mas isso aí é uma chamada que eu quero fazer um link mais ou menos de quê? Muita gente que começa a acumular peso, ela começa conscientemente, mas passa um ponto que já não é mais ela que está tomando as decisões. São os É. mecanismos repetitivos que ela já programou. Então, imagine que todo mundo é um programa, que esse programa você vai dar os comandos. A Uhum. gente começa dando alguns comandos, só que depois a gente perde o controle sobre isso. Por que perde o controle sobre isso? Porque mecanismo de recompensa é uma coisa séria. Eu vou citar um exemplo que vai de um caso mais simples até um caso um pouco mais extremo. Certo. Vamos lá. E como é que atua, de uma forma bem resumida, essa questão do mecanismo de recompensa? Vou tentar traduzir aqui da forma mais fácil. Aham. Vivemos em um país onde a gente está submetido a estresse 24 horas por dia. Verdade. E temos aflições. Isso. Isso daí é fato. Antigamente, as pessoas lidavam com o estresse de outra forma, mas É. não vale a pena discutir o que era antigamente. A gente tem que discutir o que é É, 2024. hoje. Porque às vezes a pessoa chega para mim no consultório para dizer bem assim, não, porque em tal época, não sei o que eu digo, tal época é tal época. Agora o papo é outro. Agora você acorda, você já tem informação de onde você nem imaginava, informação que você queira ou que não queira ver na palma da mão. A gente, tem que se, Acordou, a gente tem que se atualizar sempre. é isso. Então Entendeu? os cuidados com a saúde são atualizados. Isso. Vamos entender, Mago, uma parte aqui, ó. Mecanismo de recompensa. Se eu tenho um estresse, a primeira coisa com estresse, se a pessoa tá triste, ela quer ficar bem. É o que ela mais Isso. quer. Verdade. Então ela vai acessar alguns mecanismos de recompensa. Aí eu Uhum. vou citar do caso mais simples para o caso mais extremo. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu tenho muito fome emocional. Eu digo, ó, fome emocional é porque você busca um mecanismo de recompensa. Pior seria se o seu mecanismo de recompensa fosse droga, É. fosse compras. Outro mecanismo de recompensa que a galera não sabe. Jovens. Fala para jovens. Consumo de pornografia. Tô crescendo, não tô encontrando uma maneira Uhum. de estar bem, então eu vou buscar um mecanismo de recompensa em uma coisa obscura que eu faça sozinho, Ninguém que vê, né? ninguém vê, que eu não me culpo, sou eu e Aham. Deus, então eu negocio o meu pecado, eu negocio com minha própria cabeça o que é que tá passando comigo e me alivio. E aí no outro dia, de novo, e por aí vai. É verdade. Jogos, eu vou apostar. Cara, todo lugar que você vê vai ter um Pix, não sei o quê. Pix, não sei o quê. É Isso verdade. aqui, não sei o quê, bet. Termina com bet. Isso. Tudo. Todos os dias é uma nova. É. Todos os dias tem um novo jogo para você ganhar dinheiro. Se você tem um novo jogo para ganhar dinheiro, por que é que você vai se esforçar para ter uma profissão, para atingir Isso. pessoas com sua profissão? Isso mesmo. Se você pode ter. Porque você já começa a enxergar o quê? Peraí. O trabalho é um meio para ganhar dinheiro, não é? O trabalho é tudo, menos ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o resultado do trabalho. É isso Deveria ser, pelo menos, né? mesmo. Isso. Então, no caso da alimentação e que você consegue, vai ganhando peso, o mecanismo de recompensa é a comida. Então, quando eu falo assim, não é preguiça e não é comodismo de quem está na obesidade. É uma condição onde o corpo se acostumou a ter mecanismos de recompensa repetitivos e ele não está conseguindo sair. Entendo. Quem tem uma doença, a obesidade é uma doença, tem classificação internacional, então precisa de tratamento que envolva nutrição, psicólogo, personal trainer, médico, alguns com efeitos mais agudos que precisem de uso medicamentoso, terapia com medicamentos, aliado com treino, com dieta, com descanso, com um pouco mais de detox mental de muitas notícias ruins, porque o que for gatilho você vai voltar. É que nem, gente, é que nem alcoólatra. A pessoa que não está conseguindo de maneira alguma emagrecer é como um alcoólatra. É verdade. Quando ela para ver, ela já está no meio de pessoas, lugares e hábitos consumindo o que não está favorecendo a ela. Só que no caso da obesidade é mais solitário. O álcool você se junta com outras pessoas, comida até com outras pessoas, mas você não consegue. O principal, onde é que a pessoa mais engorda? Quando ela está só. É
Verdade. Que são os períodos o quê? De compulsão. Ela se isola, ela recusa convites, então uma pessoa dessa precisa de ajuda. Por isso que eu falo que não é preguiça e nem comodismo. O mais absurdo é quando diz assim, fulano, você tem que fechar a boca. Olha, você tem que dar um É o jeito. que mais se ouve, né? É uma briga. Você começa a provocar uma briga com a pessoa que está precisando de tratamento. Uhum. Isso não existe. É. Então, Só piora, né? Só Quem piora. está... Só piora. Então, isso aqui é uma oportunidade para eu estar falando para todo mundo que está assistindo aqui agora entender o Isso seguinte: mesmo. eu olho para ali, olho para cá, olho para onde? Para qualquer uma, para qualquer câmera, para falar direcionado aquela ali. Direcionado. Então, assim, eu digo: ó, se você tem alguém dentro da sua família que está precisando fazer um tratamento para tirar essa camada de gordura de cima, para que ela fique junto de você mais anos na vida, a última coisa que essa pessoa precisa é de julgamento. Isso A mesmo. última coisa que essa pessoa precisa de julgamento. Pegue na mão dela e seja rede de apoio. Primeira coisa que eu falo pro paciente, eu digo, ó, você vai começar a colocar pessoas dentro da sua convivência. Você já me colocou, tá aqui na minha frente, eu sou nutricionista, você me colocou na sua rede de apoio. Eu quero conhecer as pessoas que moram com você. Eu quero saber o que é que elas fazem. Para quê? Para que eu possa ajudar. É mulher casada, leva seu marido na consulta. Eu sou totalmente aberto. Tem dia que tem consulta minha que se você for ver lá no Instagram vai ter 5, 6 pessoas dentro da sala. O pessoal chega de resenha comigo assim, peraí, a América tá dando uma palestra ou é uma consulta, tal, não sei o que. Eu digo, não, eu tô conversando com a rede de apoio dela. Porque eu sei que depois de 1 hora e meia que ela sair da minha sala e for pra casa dela, são aquelas pessoas que vão estar com ela todos os dias. É verdade. Então aquelas pessoas têm que ser extensão da minha E conduta apoiar, né? em Apoiar prol ela. daquela pessoa que quer melhorar. Isso mesmo. Apoio. Então, assim, não é comodismo nem preguiça. É uma coisa que precisa de rede de apoio. Porque essa pessoa precisa de ajuda. Porque se ela pudesse escolher, ela não estava na situação. Isso mesmo. E julgamento, bota pra lá. Com Em certeza. qualquer área, viu? Todas, pra com qualquer área. certeza. Olha, já estamos falando sobre gordura e obesidade, né? Percebemos que é realmente importante considerar todos esses aspectos, né? Para uma abordagem holística da saúde. Agora, sobre emagrecimento saudável. Certo. Quais métodos você recomenda para alcançar esse objetivo de forma sustentável e duradoura? O primeiro, paciência. Paciência. Eu quero emagrecer, mas você quer emagrecer quantas vezes? Você está aqui para emagrecer mais uma vez ou você está aqui para emagrecer para sempre? Eu posso garantir que esse emagrecimento seja para sempre? Não. Mas eu consigo aumentar a probabilidade que ele seja. Então, todo o processo de emagrecimento. Américo, estou chegando aqui agora, estou precisando perder por 5 quilos de gordura, 10 quilos de gordura. Digo, ó, vamos dar tempo que esse peso vá embora e você internalize os comportamentos que precisa ter depois. Porque, gente, são 2 tratamentos. É verdade. Emagrecer e se manter. Só que o problema é que a pessoa respeita o tratamento de emagrecimento e o de manter, ela simplesmente descarta. Aí não fez nada, né? Então, assim, o que seria um emagrecimento sustentável? Vamos fazer um ajuste. Composição física tá ok? Tá dentro dos parâmetros? Tá, top. Vamos refazer os exames. Tem risco de alguma doença, deficiência de algo? Não, tá tudo ok. Você tá satisfeito com o seu corpo? Tá, pronto. Vamos agora fazer a segunda parte do tratamento, que é o quê? As ferramentas para manter. Continue comigo, porque agora é muito fácil de você voltar a ser a pessoa que você era antes de vir para mim de novo. E aí você vai para outro nutricionista, e depois vai para outro nutricionista, depois vai para outro. Passam-se 5 anos. Você foi mãe. Vai ficar mais difícil emagrecer mais uma vez. Você já é mãe, já tem um casamento. É mais difícil. E aí você tem demanda do trabalho. É mais difícil. E aí você começa a fazer contas e não sabe como pagar. É mais difícil. Então note que a vida, conforme vai passando os anos, você vai adquirindo mais bagagem e responsabilidade. Então, assim, será que tem um momento da sua vida que emagrecimento precise deixar de ser uma preocupação? Então, o emagrecimento sustentável, primeira coisa, paciência. Tem um pouco de paciência para fazer as coisas de uma vez só. Quem faz bem feito só faz uma vez, É verdade. né? Então, assim, vamos fazer as coisas bem feitas. Emagrecimento sustentável, paciência, perder um pouco de peso no começo, entender o que é mais importante do que perder peso, que é você respeitar seu sono, você saber a importância da atividade física, a ponto de dizer, ó, é uma coisa que acontece muito. A pessoa não fazia atividade física, depois ela diz bem assim, Américo, eu vou dormir pensando no treino do outro dia, mesmo sentindo dor, mesmo dolorido, mas eu vou dormir pensando. Não tem coisa melhor, Américo, do que você ir dormir com o estômagozinho que fez digestão, você dorme leve e tal. Muito diferente de quando eu comia o mundo de noite, porque a galera fala bem, ó, outro adendo, por que a galera come mais à noite? Porque, gente, vamos lá,
é quando você tá usando a roupa mais confortável, É. para não dizer fuleira que você tem. É a roupa mais folgada, daquele panozinho fino, folgadinha na roupa. Se você comer, subir aquela barriga assim, você não tem ninguém para estar encolhendo. Você tá confortável, você consegue comer deitado, sentado, esparramado, assistindo o que você quer. Verdade. Você não tem preocupação. Então, assim, a noite ela vira o cenário perfeito pelo seu recolhimento e pelo seu tempo. Tem gente que não tem tempo de comer durante o dia, porque é tudo muito corrido, É né? verdade. E também ela pensa assim, peraí, eu vou comer isso daqui, eu vou estufar. A barriga aqui vai dar uma estufada. Eu vou estar no meio do povo prendendo a barriga desse jeito, não vou. Vou deixar para comer de noite. Aí o que é que essa pessoa faz? Deixa de comer durante o dia. Aham. Ela desenha todo um processo, Mag, para ter compulsão à noite sem perceber. E à noite é onde a gente menos tem que comer, né? Aquela fome noturna que o pessoal fala, Aham. né? Ah, não, porque de noite é meu problema. Américo, de noite é meu problema. Eu digo, velho, se você fala que de noite é seu problema, eu digo que seu problema é de manhã. Porque de manhã você não come como tem que comer, você não vem diminuindo as calorias com o É o meu passar caso. do Não dia. gosto de comer pela manhã. Como a pulso de manhã. Ah, é desde criança. Ah, é de muito tempo. Olha, é de mim. Eu não consigo comer de manhã. Eu digo, Eu minha não comia, gente, eu não comia antes. Eu Eu sei, vim comer agora pela manhã. A pulso, eu sei disso. sabe? A pulso. Mas eu nunca fui de comer nada de manhã. E aí entra o quê? Algum manejo dietético. Eu Uhum. preciso te dar caloria, preciso te dar nutriente. Se você não gosta de comer, não tem tempo para sentar, fazer uma refeição, preparar aquela, entre aspas, demora para Hum. poder fazer uma refeição. Não se preocupe não, vamos beber. A sua refeição vai ser de beber. Vamos colocar ali um copo de leite. Ó uma situação, uma pessoa que não faz nada, Uhum. se ela bebe um copo de 250 ml de leite integral, não precisa de desnatado, pela manhã, é melhor do que ela não comer nada. É, Porque isso começa a estimular os hormônios, como é que vai funcionar. É Tem dois isso, né? hormônios importantes, que o nome é leptina e grelina. A gente precisa fazer a regulação desses hormônios baseado no que a gente come. Esses hormônios são de fome e de saciedade. Olha como ficou mais fácil de entender. Verdade. Fome e saciedade. Se você acordou, seu corpo passou 8 horas descansando. Ou menos, ou mais, 8 horas descansando. Acordou, você precisa de uma maior circulação sanguínea, de uma Uhum. maior atividade cognitiva e você precisa de interação com as pessoas. Uhum. Só que seu corpo entende o seguinte, peraí, a gente tava 8 horas sem receber nada. A pessoa acordou e não veio alimento. O que é que a Uhum. gente vai fazer? Vamos colocar a saciedade lá no teto. Por quê? Uhum. Porque se não veio alimento, tem alguma coisa que é algum estado meio que de alerta, então vamos colocar a saciedade no teto. Só que aí ele vai fazer o que meio-dia com você? Te jogar fome dobrada, porque ele não consegue segurar muito tempo. Então, no episódio, no momento do meio-dia, você já tem um consumo de caloria maior do que deveria ser. É verdade. E aí você disse, não, já comi muito meio-dia, de tarde eu não tenho como lanchar, eu não sinto fome, Américo, nem de manhã nem de tarde. É. Claro, claro. Aí É. comeu meio-dia, passou a tarde toda sem comer nada. É. Só que aí esse processo de digestão, ele tá iniciando. Quando começa a cair a noite e você ainda tá pela rua, não sei o que, não sei o que, você diz, não, vou dar uma, já tá dando fome, mas eu vou dar uma Isso. seguradazinha aqui, Aham. que quando chegar em casa destruo tudo. Pronto. Juntou meio-dia, juntou de noite, somou as calorias, superávit calórico. Que tá consumindo mais do que deveria, não vai perder peso. E isso aí, olha, é cíclico. É verdade. Cíclico. Aí, pô, fim de semana você não trabalha sábado, não trabalha domingo. Uhum. Vou acordar esticado para mais pra frente. Vou comer o quê? 10h30. Só que 10h30 você já come com fome. Por quê? Porque, pô, desde a noite anterior, e da noite anterior, pô, comi 10h30. Mas o almoço, final de semana, não é meio-dia cravado e nem é corrido. É um almoço com mais tempo, né? Você pega esse almoço e coloca 2 da tarde. 2 da tarde, você come o que existir dentro da sua casa ou de algum lugar que você vai comer fora. Isso. Digestão demorada, passa a tarde toda sem comer. De noite é hora de quê? De destruir. Fulano convida, tem um culto, tem uma missa, tem um encontro, tem um batizado, tem amiga que tem batizado todo fim de semana, tem uma confraternização, não sei de quê, não sei de quê. O que é que acontece de novo? Superávit calórico, continua ganhando peso. E aí você emenda uma semana com a outra, Verdade. passa um ano, passa 5, você não percebe. Verdade. Então, assim, tudo isso que eu acabei de falar aqui são coisas que todo mundo que tá assistindo aqui passa. É fato. É o É fato. fato. É isso. Só que assim, não são, Mag, comportamentos novos, são os mesmos em pessoas diferentes. É verdade. É isso que acontece. Incrível. 2 pontinhos ali que a gente vai falando a vida de muita gente. Eu não conheço gente, mas eu conheço É comportamento. verdade. Você tá falando aí, eu tô me divertindo aqui. Eu disse, rapaz, não é que é isso mesmo. Ó, quando o paciente tá aqui, que ele diz, eita, é comigo. Eita, isso aí foi eu. Eita, eu faço isso também, eu faço isso também. Quando eu paro de falar, o paciente, faça isso aí tudo, rapaz. São os mesmos comportamentos, É pô. verdade, Só muda as incrível, pessoas, só muda as verdade. pessoas. Incrível. Olha, olha, Américo, a jornada do emagrecimento realmente requer dedicação, né? E Sem dúvida. perseverança, verdade. Sem dúvida. Uma questão comum relacionada à alimentação é o consumo de alimentos, né? Altamente calóricos.
quais são esses alimentos altamente calóricos que devemos evitar e quais as consequências de consumi-los com excesso. Ó, tudo que for embutido tá tirando alguns dias de qualidade de vida, não é vida. Qualidade de vida por quê? Vamos lá. Se eu consumo muito alimento embutido, eu tô tendo um alto consumo de gordura, né? Não vou entrar em termos, eu vou tentar ao máximo não entrar em termos técnicos para facilitar ao máximo. Agora você diga aí, porque nem todo mundo sabe, né, que é alimento embutido, não é? Tudo que você comprar, que você precisar, abrir um rótulo. Basicamente isso. Descascou. Descascou, não é embutido. Agora tem Isso. uma lata, tem um plástico envolvendo para conservar, vai ser embutido. Isso Não mesmo. quer dizer que todo embutido também não sirva para você. Mas, ó, salsicha, gente, salsicha, calabresa. O nordestino gosta de jantar o quê? Cuscuz com calabresa. É, verdade. Aí ele pensa, meu jantar tá ruim. Não, aproveita o cuscuz, a calabresa que tá ruim. América, eu como calabresa todo dia. Eu digo, vamos comer dia sim, dia não? As adaptações são essas, Entendo. certo? Não é dizer bem assim, vamos cortar. Eu vou cortar se você tiver com risco de infarto. Aí são coisas que a gente precisa ter a gente precisa ser mais incisivo. Isso. Outra coisa, refrigerante. Refrigerante é pico de açúcar. É outra coisa que a gente tem que cortar. Gente, não vai existir nenhum alimento que Deus fez, de que você tire da terra e vá botar na sua mesa que vai fazer com que você engorde. É Tem gente verdade. que olha para um mamão e diz assim, não, eu vou comer o mamão todo? Eu como a melancia toda. Em É um dia. mesmo? Ao longo de um dia eu como uma melancia toda fácil. Eu gosto de melancia. Nego chega pra mim e diz bem assim, Américo, uma melancia é muito. Eu digo, cara, é 400 calorias uma melancia. Um hambúrguer que você pede tem 1.000. É mesmo? E o molho que você bota tem mais 500 calorias. Eita, meu 1.500 Deus. calorias. E É não se mesmo. aproveita muita coisa e ainda tem uma diarreia depois. Ver- E é mais caro. Um hambúrguer é 40 reais hoje em dia. Verdade. Um hambúrguer é 30, 40 reais. É, Então a pessoa ainda bota uma batata frita e bota um refrigerante. Olha o que você tá fazendo com sua vida. Tô dizendo que você verdade. não possa comer. Eu tô dizendo que depois do culto, depois da missa, você leva sua namorada sempre pra comer esse tipo de coisa. Você tá saindo com sua esposa, tá saindo com sua família sempre com quais escolhas? Eu digo assim, ó. O cara que leva a namorada no fim de semana pra comer, pra comer besteira, vamos a grosso modo, Hum. tem que ser o mesmo cara que incentiva ela a treinar a semana toda. E isso faz sentido. Agora, o cara que não incentiva a mulher, a esposa, treinar, a mãe, treinar e só leva pra comer, tá faltando uma parte. Não é você parar de fazer isso, é você incentivar a fazer outras coisas. Porque o problema das pessoas não é o que consome, é todo o contexto que está totalmente desfavorável para aquele episódio fazer mal. Se você treina 5 vezes por semana, fim de semana, come suas 2 fatias de pizza, não vai ter problema. Se você come o seu hambúrguer, não vai ter problema. Agora tira a batatinha. Tira esse molho. Troca esse refrigerante por um refrigerante zero. Pelo menos vamos evitar esse açúcar. Não é porque a gente está errando que a gente precisa errar em tudo. Então, assim, vamos diminuir um pouco disso. Então, Américo, quais são os alimentos que eu poderia, assim, tirar da minha vida muito fácil? Vamos primeiro mudar o preparo dos alimentos. Tem gente que bota um estigma ali, botaram tipo um rótulo no óleo de canola, óleo de girassol. Dizer bem assim, não pode usar óleo. Panela velha que faz comida boa. Panela velha, se você não botar óleo, gruda o alimento. A pessoa não quer que grude. Ela monta uma piscina, mergulha o bife no óleo. É muito diferente você ter uma panela antiaderente onde você grelha o alimento com óleo. É o excesso. Meus pais, meus avós, era piscininha de óleo. O bife era o melhor bife do mundo. Mas aquele melhor bife do mundo era pro meu paladar, não era pra minha saúde. É verdade. Então a gente começa a dizer o quê? Eita, vamos tirar o óleo. Errou. Vamos usar o óleo como tem que ser usado para grelhar o alimento em uma panela antiaderente. Perdeu a aderência? Troca a panela. É um apego com panela. Minha avó tem panela mais velha que eu. Minha avó foi embora, as panelas ficaram. Então imagina se a panela dessa não gruda, se eu botar um bife. Para não grudar, o que ela fazia? Piscininha de óleo. Então, assim, mais importante do que falar qual alimento, porque eu posso falar isso aqui agora, daqui a pouco a pessoa entra no Kawaii, no TikTok, no Instagram, e tem a pessoa falando outro alimento e confunde a cabeça dela. É verdade. Melhor do que você estar pontuando isso e isso, é você chegar e dizer bem assim, vamos pensar, vamos analisar. E aí você tem mais assertividade. Porque o problema das pessoas não é por não saber o que come, é não alterar o contexto. E se você não altera seu contexto, que é dieta, que é o modo de vida, a pessoa tem que entender o seguinte, peraí, eu posso comer tudo, mas não tudo. É de tudo, mas não tudo. Eu tenho que fazer atividade física, mas todo dia também não. Eu vou fazer 4 vezes por semana. Melhorou?
eu vou deixar de comer tanto próximo da hora do sono, porque eu fico fazendo digestão, não consigo dormir direito, é aquele sono leve e acordo cansado. Eu quero acordar disposto. Então, para eu acordar disposto, eu tenho que comer menos do que eu venho comendo durante a noite. Então, eu vou mudar um pouco isso daqui. Quando você experimenta, você acorda bem um dia, na segunda, na terça, na quarta. Eu duvido quando chegar uma oportunidade no fim de semana de você meter o pé na jaca, você não vai pensar duas vezes, porque no outro dia você quer acordar bem de É novo. verdade. O problema é que as pessoas não conhecem o que é viver bem. O É, viver bem para ela tá na comida. Não, é todas verdade. as recompensas da vida dela estão na alimentação. Ela não experimenta uma noite de sono bem dormida. Ela acha que dormiu bem, É, porque ela já esqueceu que é dormir bem. Então a régua dela tá baixa. A mesma coisa a atividade física. Ela não sente aquele prazer, puxa, aqueles hormônios liberados depois do treino. Ela nem sabe o que é isso, deixou de saber o que é. é Então ela não sabe o verdade. quanto é bom. E, gente, mecanismo de recompensa, você consegue ter o mesmo prazer com uma refeição muito saborosa e depois de um treino bem feito. O prazer é igual. Igual, porque é mecanismo de recompensa. Tô triste, treina. Depois do treino você não vai ficar triste mais. É, Entendeu? é isso mesmo. Então, assim, a gente tem que começar a mudar a forma de enxergar as coisas. É, Não é mudar dois alimentos para cá, dois para lá, que vai fazer você viver melhor. Eu sou nutricionista e posso te afirmar categoricamente: não é sobre alimento. É sobre tudo que envolve a escolha desse alimento. Podemos resumir com isso. faz toda a diferença. Com certeza. Verdade. Olha, outro ponto importante, Américo, e é o impacto, né, do açúcar na saúde, no cotidiano das pessoas. Quais funções fisiológicas e comportamentais ele afeta, o açúcar? O açúcar, ele consegue acessar uma parte das papilas gustativas que a gente consegue já sentir prazer na boca, não precisa nem chegar no estômago. É, não O é? sabor do açúcar, né? Então, e esticando um pouco para isso daí também, eu vou falar um pouco do álcool logo depois disso daí. Mas a questão do açúcar é o quê? A interação desse açúcar circulando no seu sangue vai fazer com que você tenha processos vitais dificultados. Vamos a alguns pontos. Vamos trazer a doença que todo mundo mais conhece, que é a diabetes, É, né? A diabetes é você ter um alto consumo de açúcar e você dá picos de insulina. Picos de insulina. O pâncreas estimulando a insulina para essa insulina ir para o sangue para conseguir nivelar esses açúcares. Esse açúcar. Chega um momento que você não consegue mais. Chega um momento que o pâncreas ele cansa. Meu pai teve diabetes. E aí tem os dois tipos de diabetes. A genética, que você nasce, então assim, nasceu diabético, mellitus tipo 1 e mellitus tipo 2, que é adquirida. Essa é totalmente controlável. Uma coisa que eu mais falo pra galera é o seguinte, gente, façam exames. Tá com sobrepeso, tá sem padrão alimentar, tá bebendo, tá fazendo tudo errado que você acha que tem que fazer? Faça os exames. Porque às vezes é um exame que faz com que você cuide mais da sua saúde. verdade. Tem um paciente que eu atendi ele semana passada. Eu vou mandar esse episódio para ele assistir. E ele tá sendo citado aqui. Ele tava sendo atendido por mim semana passada. Eu disse assim: eu quero ver os seus exames. Aí ele, não, eu coletei e assim que sair eu já vou mandar para você. Ele me mandou semana passada. Eu digo, bicho, o cenário alimentar não, porque a gente já vem fazendo um trabalho, todo um trabalho voltado aí para você ter mais saúde, tá com 45 anos. Mas o cenário, se eu visse só os seus exames, era para você procurar um médico o mais rápido possível para baixar o nível de açúcar no seu sangue. Sei. Detalhe, não é obeso. Não é. Porque mesmo consumindo excesso de açúcar, ele não tem superávit calórico. Então ele come dentro da caloria ali, então ele vai mantendo o peso. Já tá com a barriguinha, tá meio assim e tal, mas ele não é um paciente obeso. Uma vez diabético, para sempre diabético. Diabético é a porta de entrada para várias outras doenças se agravarem. E foi uma das responsáveis por ter levado meu pai, né? Então, assim, interação do açúcar, comportamental, mecanismo de recompensa, o paladar doce, principalmente para mulher, é uma coisa que eu vou falar. Tem muito, não é que o açúcar é coisa da mulher, mas pode colocar 10 homens, 10 mulheres na minha frente. Vai ter mais mulher que gosta de doce do que homem. Vai ter mais mulher que tem afinidade. A mulher tem afinidade com doce. Faz Já eu não, parte. não gosto. Já é mais de salgado. O meu negócio é Já salgado, faz parte da exceção. Mas entendeu? assim, mulher tem um pouco mais de afinidade com doce. É o Com mecanismo de doce. recompensa, Eu né? sei. Então, assim, o que é que eu posso falar? Mais uma vez, não vou na parte de alimentos. Mulheres, façam exames periódicos. 6 em 6 meses, coleta sangue, vai no médico, pergunta como é que estão as coisas. Seja curiosa. Ah, eu não quero ir nutricionista, não. Pega o Instagram, cure tudo que tem lá. Eu vou consumir Instagram de 2, 3, 4 nutricionistas. Curia. A interação do açúcar no sangue vai fazer com que você tenha indisposição, que você tenha fadiga, que você
o pior, na minha opinião, que é o pior, vai fazer você ter comportamento repetitivo e o tempo vai passar pra você não percebe, porque o comportamento é o mesmo. A gente só tem a sensação assim, poxa, em uma semana parece que foi um mês. Por quê? Porque você fez muita coisa. Hum. Essa é a vida de quem se cuida. Mas para uma pessoa que está sempre consumindo as mesmas coisas, os mesmos vícios, o tempo parece que está passando, ela nem percebe, só que tá complicações. Complicações. As taxas altas de açúcar vai fazer com que ela tenha resistência à insulina. Esse é o primeiro ponto. Então, América, eu já estou aqui, não sou diabética, mas antes da diabetes tem algum problema? Resistência à insulina. A resistência à insulina vai impedir com que você perca gordura corporal, por exemplo. A minha mãe, ela adquiriu diabetes agora. Agora, tem pouco tempo. Pois é. Agora que ela se encontra na idade. Vai ser mais um cuidado que ela vai ter que ter. É mais uma restrição alimentar com um cuidado alimentar. Que é assim, ó, o ouro para diabético é entender uma coisa: carga glicêmica, índice glicêmico. Índice é o alimento de forma isolada, carga é a refeição. Então, o diabético, às vezes, ele, eita, mas nunca vou poder comer farinha, mas nunca vou poder comer fruta. Come a fruta depois do almoço que tá tudo bem, desde que você tenha proteína na refeição do almoço. Ah, nunca mais eu vou poder comer farinha. Junto com a proteína, carga glicêmica é o conjunto dos alimentos. Índice glicêmico é o alimento isolado. O diabético, ele não produz insulina, ele tem que suplementar essa insulina. E se ele conseguir ajustar a carga glicêmica com alimentos que tenham proteína, ele pode comer de tudo. Só que não tudo. Sabendo combinar. Eu sei como é. Por causa da minha mãe, a gente fica no pé porque ela gosta de comer, entendeu? Aí a gente não pode, Tem e ela... apetite, né? Isso, e ela é daquela que briga, sabe? Não, eu Questiona, bate o questiona. pé, com certeza. Entendeu como é? Com certeza. Aí é um trabalho pra gente, porque é uma preocupação, né? Eu atendi um paciente tem 2 meses. Eu faço parte de. Eu tenho uma linha de trabalho que é de psiquiatria nutricional. Então, assim, tem muita. Eu vou usar um termo bem popular para poder entender. Tem muita paranoia que a gente adquire por conta de restrição alimentar. Eu recebi uma paciente no consultório deprimida. Tive diagnóstico de diabetes, minha vida acabou. Não vou poder mais chupar uma manga. Não vou poder mais comer uma carne frita não vou poder comer. Eu vou mostrar esse episódio a ela e os filhos e a nora dela depois. Eu não vou poder mais chupar uma manga. Eu não vou poder comer um pedaço de bolo. Eu não vou poder mais comer um pouco de farinha com carne cozida. Então ela começou a deprimir. Restrição, não posso, terrorismo, porque ela já pensa o seguinte: eita, se eu comer vai ter alguma coisa e tal. Então ela vive naquela tensão. Esse quadro psicológico pode evoluir para um quadro de ansiedade e ter um efeito o quê? De rebote. Dela dizer bem assim: rapaz, estou tão ansioso que agora que eu vou comer mesmo. Começa a mexer um pouco com comportamento. Alimento está ligado a comportamento. Comportamento faz com que você tenha uma escolha do alimento. É verdade. Não é sobre alimento, é sobre comportamento. Isso mesmo. Você está deixando isso bem claro pra gente aqui. Com certeza. Eu vou frisar quantas vezes precisar, porque assim, gente, pelo amor de Deus, não fiquem presos a alimentos. É a maneira com que você busca, é o que você precisa. Vai ter combinações que eu vou falar aqui que não vai servir para você. Você é individualidade. Então, assim, tem conduta que com você vai funcionar, que com ciclano vai funcionar. Mas com Beltrano já não vai. Então, assim, todo mundo, quando for buscar nutricionista, vá sabendo que você é único no mundo. É verdade. E que a conduta é de acordo com sua história. Tem quantos anos, Magni? 51. Pronto. Eu vou pegar 51 anos para fazer sua anamnese. Sua vida, sua história. A anamnese é de acordo com a história de vida da pessoa. História é única. É única. É verdade. E realmente nós somos únicos, né? Com certeza. Eu costumo dizer em minhas pregações que Deus, ele é tão perfeito no que ele faz que a sua digital é sua, é única. A minha é minha. Então, com certeza. É algo assim espetacular, não é? Nós somos únicos mesmo. Com certeza. Olha, eu tenho certeza que vocês estão amando esse episódio de hoje, né? E muitas das vezes a gente chega no canal, não somente aqui no canal, né, Magdael Torres, mas qualquer canal que a gente chega, aí geralmente a gente fica tão empolgado com o conteúdo que a gente acaba esquecendo de dar o like. Se você esqueceu de dar o seu likezinho, dê agora, vai ajudar bastante aqui no nosso canal. Faça os comentários. Você está gostando, mas você quer saber mais? Tem alguma dúvida sobre o que nós estamos conversando hoje aqui, né? Com o nutricionista Américo? Então, você deixa aí os seus comentários, faça suas perguntas, pode ter certeza que ele vai responder. Com certeza. Tá bom? E outra coisa, você não é inscrito nem inscrita aqui do canal Magdael Torres, está gostando? É só você clicar
onde tem assim, inscrever-se. Você clica, você será o mais novo inscrito, a mais nova inscrita aqui do nosso canal. Quer receber notificações de vídeos, né? De tudo que a gente trabalha aqui no nosso canal? É só você clicar onde tem um sininho. Você clica esse sininho. Então, todo conteúdo novo aqui do canal Magdel Torres, vocês vão ser notificados. Vocês vão receber aí o avisinho que está saindo. Aqui no nosso canal, nós temos vídeos, né, diários, 3 vezes, de domingo a domingo. Nós trabalhamos aqui de domingo a domingo para trazer, não é, aquela palavra que vem para muitas das vezes, né, quando a gente não se sente bem com certas situações da nossa vida. Aquela palavra de Deus que vem para nos trazer a paz, nos conscientizar de que o problema, por mais difícil que ele seja, sempre tem solução. Tá bom? Então, vocês ficam aí, continuem ligados, porque não acabou ainda e o nosso bate-papo está maravilhoso. Vambora. Vamos continuar aqui, né? Vamos embora, né? Bora. Olha, falando em emoções, muitas pessoas enfrentam a chamada fome emocional. Explique para nós como a nutrição explica isso e como podemos distinguir a fome física da fome emocional. Briguei com o marido, vou comer um doce. Meu filho tá dando trabalho no colégio, vou comer um doce. Briguei com minha namorada, vou comer um doce. Vou comer em demasia para cobrir alguma outra emoção que eu não tô conseguindo ter a recompensa daquilo. Vamos lá. A mulher brigou com o marido e eles se reconciliaram. A reconciliação é um mecanismo de recompensa onde você vai ficar feliz. Só que essa reconciliação está um pouco dificultada por conta dos dois não conseguirem ter uma sintonia. Eu vou comer para hackear essa emoção. Eu tô com problema no trabalho, tô chegando em casa estressado. Eu tive problema no trabalho essa semana. Eu tive fome emocional. Eu tava comendo, não era por fome física. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha jantado. Eu fui comer depois do jantar. A fome física é quando você... E assim, é difícil para uma pessoa que tá em ritmo de fome emocional distinguir. É difícil. Porque ela vai precisar perder um pouco mais de gordura corporal, ela vai precisar reconquistar o paladar. Tem gente que se perde no paladar. Eu digo, como é que um menino que come fast food, ele vai achar graça em uma fruta? Pede milkshake no Bob's, ele vai sentir graça em uma banana? Ele vai sentir sabor de uma pera? Não vai, de uma uva? Não vai. Como é que uma pessoa que come todos os dias comida de rua, com excesso de gordura e de sal, vai conseguir enxergar graça em uma comida que ela está fazendo de forma caseira? Não vai. Ela sempre vai estar ali querendo o quê? Ativação de paladar por comidas que tenham muito sabor. Comidas que têm muito sabor têm 3 ingredientes: açúcar, sal e gordura, porque é o que dá sabor aos alimentos, né? Então, assim, tô com fome emocional, você vai buscar o quê? Tô com fome emocional, eu vou comer aqui 3 maçãs. Não vai. Não vai. Você vai buscar alguma coisa com excesso de açúcar, de gordura e de sal, e geralmente essas 3 coisas têm densidade calórica alta, pouca quantidade, muita caloria. Isso é densidade calórica. Então, uma coisa que eu queria falar assim, o pessoal, não, América, e o álcool? O álcool bagunça seu paladar. Então, todo tira-gosto tem excesso de... É uma fritura salgada. Pode perceber. Filé com fritas, torresmo, espetinho, medalhão, todos têm excesso de gordura e sal. Então perceba que quando a gente perde um pouco do controle, o álcool exemplifica muito isso. Quando você consome álcool ali, você já está passando da primeira taça, do segundo, terceira, o álcool você já não está sentindo mais sabor. Você precisa de um tira-gosto, com excesso de sal, com excesso de açúcar. Com excesso de gordura, perdão. A mesma coisa vale o quê? Para a fome emocional do doce. Eu quero ter uma explosão de sabor que por um momento seu cérebro meio que esquece do problema que você tem e bota tipo um band-aid naquela ferida que você tá ali. Então, a fome emocional basicamente é isso. Você tá tampando alguma coisa que tá aberta. Só que a questão é o seguinte, é como se você quisesse tapar um chuveiro com um band-aid. Não existe. Não tem nem como. Mas na sua cabeça, por alguma fração de segundos, você consegue. Só que isso vira um mecanismo de recompensa repetitivo. Fome emocional basicamente é isso. Não estou conseguindo administrar minhas emoções, vou descontar em alguma coisa. Ainda bem que é na comida. Podia ser em álcool, podia ser em pornografia, podia ser em roubo. Tem gente que é viciada em roubar, tem gente que é viciada em jogo. Mecanismo de recompensa que eu falei lá no começo do episódio. Ali já foi meio que uma introdução que eu sabia que vinha alguma pergunta nesse nível aí. Fome emocional tá ligado a mecanismo de recompensa. Tem gente que vai estar triste, ela vou treinar para poder dar uma melhorada. É verdade. Vou Eu já me ouvi gente cuidar. falar isso. Só que isso assim, isso é uma pessoa que tem um estágio de consciência já bem
avançado, né? Uhum. Inicialmente, para quem não está conseguindo controlar essa fome emocional que prejudica muito o processo de emagrecimento, precisa de um médico para fazer um tratamento adjunto. Pessoas que têm fome emocional diária, essa fome emocional faz com que ela extrapole as calorias que o nutricionista fez. Então, como é que a gente atua de forma aguda? O nutricionista convoca o médico para participar do processo, para entrar com medicações, por exemplo. Então, assim, cada caso, um caso. Certo, perfeito. Olha, precisamos estar atentos às nossas emoções, né? E buscar formas saudáveis de lidar com elas. Perfeito. É questão da cabeça, né? Da mente, né? Agora eu gostaria de falar sobre medicamentos, né? Que auxiliam na suplementação e fortalecimento do organismo. Você faz alguma recomendação em relação Então, a isso? aí tem uma linha tênue que eu preciso entender, mas eu não posso ter condutas de acordo com, por exemplo, eu tenho um paciente aqui que ele está fazendo uso de um. Meu Deus, eu não posso falar nome de remédio. Deixa eu ver como é que eu vou posicionar isso aqui. Tô acompanhando um paciente que está fazendo uso de reguladores de insulina Certo. ou de inibidores de apetite. Isso não foi passado pelo nutricionista, foi passado pelo médico. O médico é Certo. quem é o profissional competente para poder passar esse tipo de Entendo. remédio. Só que isso daqui influencia totalmente nos comportamentos dele. Uma pessoa com apetite aumentado influencia na dieta. Uma pessoa com apetite reduzido influencia também na É dieta. verdade. Então, a gente faz essa conexão para ele fazer a parte de terapia medicamentosa, eu para fazer a parte dietética e de suplementação de algumas possíveis deficiências. Aí o que é que eu posso deixar aqui de dica para as mulheres, principalmente, identificar, Aham. tanto mulher quanto homem, mas eu vou falar especialmente para as mulheres. Se você tem deficiência de vitamina, se você se sente fadigada, indisposta, cansada, Américo, eu não tenho paciência para fazer as coisas, estou me irritando com facilidade, o meu cabelo não está de acordo com o que eu queria, minha pele não está de acordo com o que eu queria, eu vou para academia um dia, fico dolorido uma semana, eu tô eu tô cansada. De um modo geral, assim, de viver mesmo, né? Desestimulada, Eu tô né? desestimulado, eu tô... Isso nem sempre é de uma ordem psicológica. Tem a ver, mas nem sempre é de uma ordem Uhum. psicológica. Você pode ter deficiência de 3 coisas: vitamina D, vitamina B12 e ferro. É uma deficiência muito comum em praticamente todas as mulheres que eu sento lá, ela vai ter uma, duas ou 3 deficiências Isso, disso daí. verdade. A suplementação, de acordo com o que você precisa desses 3 componentes, vai fazer com que você melhore o seu quadro. É. Américo vai resolver? Tudo é multifatorial, mas esse é um ponto de intervenção que eu faço quase que diariamente lá. Reposição de vitaminas e minerais e, principalmente, fazer com que ela entenda a importância dela se amar. Tem muita gente que está se amando pouco, está amando o corpo Sim. pouco, né? Uhum. Não é um culto à beleza, não é uma coisa questão estética, não, é você cuidar do seu corpo, é você gostar de cuidar do seu corpo. É verdade. Então, assim, parte de medicamento é tudo direcionado a médico. Parte de suplementação e parte dietética, manejo de dieta, padrão de vida, modo Nutrição. de vida, é parte de nutricionista. Eu trabalho junto com médicos hoje também. Entendo Porque a como gente é. precisa muito de um do outro. Porque as ordens, as doenças hoje, elas evoluíram de uma forma que está afetando várias áreas da vida da pessoa. Então, eu não tenho como ser especialista em todas as Tem áreas. que ser uma equipe mesmo, Tem que né? ser uma equipe, justamente. Eu tenho percebido isso. Cada vez mais a gente está trabalhando Os dentro últimos, dessa linha. isso aí, os últimos exames que eu fiz deu deficiência de vitamina D. Tá um caso aqui na minha frente. Nessa Vitamina mesa aqui D. tem uma pessoa que tá com deficiência de Isso, vitamina D. e o médico disse que estava bem abaixo. Aí Com ele passou certeza. até Uma reposição. isso, Com certeza. isso, entendeu? Você falando aí, eu me lembrei. Olha, Américo, veja, todos sabemos que é importante manter uma alimentação regular para que o nosso metabolismo funcione adequadamente. Perfeito. No entanto, algumas pessoas pulam, né, refeições com o argumento de emagrecer. Quais são as consequências de pular refeições e como isso afeta no nosso corpo? Pronto, ela tá, assim, qual é o óbvio na cabeça da pessoa que não tem a parte técnica, né? Hum, Que não se formou para isso? Se eu como, eu ganho peso. é, Eu vou deixar de comer. É isso. isso. Só que aí entra a nutrição para Uhum, contrariar esse mito, né? Então, o que é que eu posso dizer? Gente, ó, uma coisa que eu vou falar. Comer de 3 em 3 horas. Tem que fazer refeição principal, refeição, café da manhã, almoço e jantar. Tem que hum, fazer um lanche aqui, tem que fazer um lanche ali. Não, não é assim. Tem pessoas que vivem, se adaptam da melhor forma possível com 3 refeições principais. uhum, Tem pessoas que vão precisar de 4 refeições. Tem entendo, pessoas que vão se dar muito bem com 2 entendo. refeições. Então, assim, cada caso, um caso. Só que a questão é o seguinte, Hum, Américo, aí é onde entra o quê, Mag? A estratégia.
Qual é, gente, se vocês colocarem, olha, se você pesquisar no Google assim, dieta para emagrecer, vai aparecer a dieta Milhares, né? pronta para você seguir. A Uhum. dieta pronta. Só que aquela dieta não é para você. A profissão nutrição, ela existe por uma razão. O nutricionista, ele consegue dominar o cenário. Porque prescrever dieta, se eu sento com você um final de semana, eu vou te ensinar a fazer dieta. Se eu montar um curso, Uhum. ó, vai ter uma imersão de um sábado e um domingo, eu vou abrir uma turma com 100 pessoas, eu vou ensinar vocês a montar a dieta. Você vai montar a dieta. Agora, o manejo de tudo isso, a estratégia Aí é atrás onde pega, disso né? é um nutricionista. Então, assim, as pessoas que tentam emagrecer por conta própria nunca vão emagrecer da melhor forma É possível. verdade. Olha, minoria da minoria da minoria vai conseguir emagrecer. E as que conseguirem emagrecer boa parte vai ter o reganho de peso. Se manter, aí é que reduz mais ainda. Então o nutricionista faz a parte o quê? Do manejo dietético, que é o quê? Uma coisa é você saber jogar, outra coisa é você ter as manhas, É, né? e outra coisa, né? Não é Américo. Pronto. A gente tá falando aqui, muita gente. Pronto, eu emagreci, estou do jeito que eu quero. Mas se você fez essa fase sem um acompanhamento, então você pode estar fisicamente, na aparência, muito bem. Mas você não sabe como é que se encontra o seu organismo, Tem um reloginho dentro de você só esperando bater a hora para voltar pro corpo antigo. não é? Fácil, fácil. Porque assim, ó, você me dá a sua vida hoje. Com o que sua vida tá hoje, com essa data de hoje, eu vou fazer a melhor intervenção dietética. Só que daqui a 15 dias sua vida muda. E eu consigo um espaço melhor para melhorar ainda mais. Eu vou lá, melhoro ainda mais. Passa-se um mês, dois, três, quatro, e tudo isso com alterações sendo feitas, comportamentos sendo internalizados. Então, note, não é comer 2 vezes por dia, não é comer 1 vez por dia, depende. Tudo depende. Só que venhamos e convenhamos, a pessoa se organizar para fazer 3 refeições no dia, dizer que não dá para fazer, você não tem que repensar na sua dieta, você tem que pensar na sua vida como um todo. É verdade. Porque assim, você não está conseguindo fazer 3 refeições por dia. Então, assim, tem pessoas que se dão muito bem com o processo de emagrecimento comendo 3 vezes por dia. Tem pessoas que se dão muito bem comendo 4, 5. Tem paciente meu que come 8 vezes por dia. Então, assim, relativo. Não tem Relativo, como né? chegar, bater o pé e dizer bem assim, é isso. Agora, esse negócio, comer de 3 em 3 horas, é uma regrinha geral para que todo E mundo. é o que a gente mais ouve as pessoas falarem. Não, olha, já vou trabalhando isso em você, porque vai comer menos. Então é de 3 em 3 horas, você tem que estar comendo alguma coisa. Não é fato consumado isso daí. Isso daí olha, todo o manejo dietético é perfeitamente individualizado. E não tem como você pegar todo mundo e botar em uma mesma forma de comer de 3 em 3 horas. É, Ó, agora, 8 horas. Eu comi há 2 horas atrás. Eu vou chegar em casa tranquilamente. Depois de 4 horas e meia sem comer, eu vou fazer minha última refeição. Mas nessa refeição que eu fiz anterior, eu adicionei o quê? Fibra. Que essa fibra vai fazer com que a refeição que eu comi dure um pouquinho mais e eu não sinta fome. Então eu posso esticar aí para 4 até 5 horas sem comer. Tranquilo. Tem dias dentro da mesma semana que eu como 3 vezes, tem dias que eu como 5, tem dias que eu como 3, tem dias que eu como vai 6. depender do que você coloca, né? Por isso que eu falo, se você não passar por um processo onde você É aprenda, tirou a verdade. rodinha da bike, você cai da bike. É É verdade. tipo isso. Isso mesmo. Entendi. Conseguiu? Consegui. Perfeito. Perfeito. Olha, alimentação inadequada muitas vezes está relacionada a diversas comorbidades, não é? Sim. Quais são as principais doenças que podem surgir devido a uma má alimentação? Pronto, vamos lá. Vamos trazer o gancho do sobrepeso, né? Vamos lá. Comecei a comer mal, tô começando a desenvolver ali um sobrepeso, acúmulo de gordura corporal. Tem gente que precisa perder 5 quilos, tem gente que precisa perder 10, tem gente que precisa perder 40 quilos. Então eu acompanho da mulher que já está magra e quer perder aquele detalhe, desde a mulher que está precisando perder 50 quilos de gordura, Uhum. né? Obesidade grau 1, obesidade grau 2. O acúmulo de gordura corporal ele começa a fazer algumas alterações no seu físico, a ponto de aumentar nível de inchaço, Isso. pernas pesadas, pernas inflamadas com Verdade. edema. O edema faz com que você diminua sua atividade diária. Porque uma pessoa que está com a perna dolorida, que está pesada, que está cansada, fadigada, ela tende o quê? A ter menos movimento. É verdade. Se ela tem menos movimento, ela perde um pouco da mobilidade, ela tende a o quê? A acumular mais gordura ainda.
toda a gordura visceral, ela começa a formar. Imagine que a veia é um canudo, e nesse canudo passa um fluxo de sangue transportando oxigênio. Então, se você começa a formar placas dentro desse canudo, como é que o oxigênio passa? Não passa. Por isso que as pessoas que têm gordura corporal acima do ideal, elas começam a cansar e fadigar muito fácil. É literalmente um processo de oxigenação que está sendo interrompido, de ser distribuído para o corpo como um todo. Então, olha o que a gente já está falando. A gente está falando do sobrepeso, que esse sobrepeso se traduz em perda de mobilidade. Essa perda de mobilidade pode se traduzir, sabe em quê? Mais ganho de peso, o mais ganho de peso, acúmulo de gordura visceral nas veias, e a gente está falando de beirar o infarto, por exemplo. Infarto do miocárdio. Outro ponto também, o excesso de estímulo da produção de insulina pode fazer com que você chegue a diabetes mellitus tipo 2. Então, olha para a segunda doença aí já. Vamos para uma terceira doença. Se eu diminuo a oxigenação corporal, eu estou diminuindo a oxigenação no meu cérebro. Eu diminuo minha produtividade. Uma pessoa com menor produtividade, fadigada, ela trabalha menos ou trabalha mais? Vai trabalhar menos. Né? Ela ganha menos dinheiro. Se ela ganha menos dinheiro, ela piora ainda mais a alimentação dela, porque ela não tem acesso. Olha onde é que a gente está indo. Isso mesmo. É uma viagem. Uma coisa vai puxando outra. Né? Exatamente. Por quê? Porque tudo está ligado ao comportamento, e a maneira com que a gente vai modificando o nosso físico é traduzido para a vida real. E a gente não tem como... Você não tem como fazer uma coisa só em uma área. Você vai fazer naquela área e vai afetar todas as outras. É isso mesmo. A forma como você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras coisas. A via de regra. É isso mesmo, não tem pra onde correr não. Exceto em casos onde tem algum tipo de doença que a pessoa já perdeu o controle daquele processo. Isso para ser tratado, certo? Isso eu tô falando de quê? Bulimia, anorexia, obesidade, tudo isso é doença que começou comportamental, que você já está numa condição de físico hoje que você não consegue mais reverter sem ajuda. Isso é uma coisa à parte, né? A pessoa já está sem responsabilidade direito do que já está acontecendo, né? Parte da responsabilidade ela já perdeu. Perdeu o domínio, né, no caso. Total, né? Pô, total. Me diz uma coisa, qual é o sentido que faz você comer e para você não querer engordar, você já magro, você provocar o vômito? Isso. Qual é o sentido que faz você saber que está 40 quilos acima do peso e você olhar para suas mãos tá amarrada porque você, poxa, eu quero comer isso aqui, e você come, e no outro dia de novo, e aí você diz, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar isso aqui, tentar tirar isso aqui da minha cabeça, um dia de cada vez. Aí no outro dia você repete, só que aí passa 6 meses, passa um ano, você fica com medo da balança, subo na balança, não subo, meu Deus do céu, aqueles exames que o médico falou, que eu já tô beirando aqui, não sei o quê. Meu Deus, quer saber de uma coisa? Não vou fazer exame. Aí é um tal problema. Deixa de se cuidar, você meio que bota para debaixo do tapete, só que a doença continua progredindo. Verdade. Progredindo, por aí vai. Essa é a complicação. Complicado. Algumas pessoas têm dificuldade, né, em ganhar peso. Para ganho de peso, a gente tá falando agora do ganho de peso, sim. Ao contrário, né? Ao contrário. Adverso. É mais difícil, viu? Não é? Vamos conversar, pode concluir. Algumas pessoas têm dificuldade em ganhar peso, mesmo comendo regularmente. Por que isso acontece? Existe alguma forma saudável de ajudar essas pessoas a ganhar peso? Com certeza. Primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Por que ganhar peso? É uma coisa que a pessoa... Poxa, eu tô magro. Eu digo, mas o seu perfil é de magro. Tudo que você tá me dizendo, eu pego um histórico familiar, eu tô vendo como é a sua formação óssea, você tem um perfil que favorece você ser mais magro. Tem pessoas que têm um perfil, não quer dizer que isso é decisivo, dela tem uma predisposição a um ganho de gordura. Tem pessoas que é mais magro. Então, assim, tem um aspecto da formação óssea que é o quê? Membros mais longos e um esqueleto mais fechado. Isso é um perfil ectomorfo. A gente dá uma classificação lá de ectomorfo. Esse perfil é o perfil do cara assim, puxa, eu como e não engordo. Metabolismo. Tem a parte que a gente consegue dominar muito bem e tem a parte que a gente não consegue dominar tão bem assim. Só que olha um exemplo aqui para quem acha... Porque assim, é muito delicado. O profissional de saúde, ele fica com o pé atrás de falar bem assim, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque ele não conhece a pessoa. E aqui a gente tá falando para muita gente. Muita gente. Né? Então assim, eu preciso ganhar peso. Tá, mas você precisa ganhar peso por qual razão? Tem várias razões. Né? Mas vamos entender aqui, eu preciso ganhar peso porque assim, esse aspecto de magreza, a minha imunidade é ruim, então vamos construir mais massa muscular e vamos começar a modificar o modo de vida. Você vai ficar um cara ainda de perfil magro, só que um pouquinho mais musculoso, né? Não é exatamente isso que vai fazer com que você seja uma pessoa mais saudável, mas é o que? A mudança dos seus hábitos. Porque às vezes, não, eu tô magro, eu ganhei 4, 5 quilos.
beleza, ganhei peso. Isso daí eu tô dando um exemplo de um adolescente. Mas é aquele idoso que está com quase nada de massa muscular, muito magro e tem uma possibilidade de se levantar, tomar uma simples queda e ter uma lesão óssea, ter uma fratura de fêmur, alguma coisa do tipo, e passar 6 meses para poder se recuperar depois. Ele precisa ganhar peso? Precisa, mas o propósito desse idoso ganhar peso já é diferente desse adolescente aqui de 17 anos que quer ganhar mais massa muscular. Então é relativo. Qual é o ponto de ganho de peso? Você precisa consumir a mais do que você gasta. Qual é a dificuldade do magro? Ele consegue comer muito? Consegue, mas eu quero saber se você tem que comer muito o suficiente para ganhar peso. E se você ratar a refeição, você não vai comer a mais do que você tem que comer. Já o obeso, se ele comer a menos, mesmo assim ele perde peso. O magro, se ele não conseguir comer a mais, ele tem dificuldade. Né? Então, assim, Américo, eu quero ganhar peso. Eu sou magro, quero ganhar peso. Eu sou obeso, quero perder peso. Qual é o mais fácil fisiologicamente de acontecer? Perder peso. Perder peso. Perder O que é peso. gordo, perder. Perder peso. Entendi. Porque às vezes a pessoa tá magra e ela pensa que ela tem alguma doença. Gente, não é. Tem Não pessoas que têm um perfil mais magro e você é saudável. Se você Isso. quiser melhorar de físico, tem duas coisas: saúde e físico. As duas podem e Isso. devem caminhar juntos. Só que às vezes a pessoa tá achando que por ter um físico saudável, ou magro, ele também não está saudável. E não é assim que acontece. Ou também, não, eu tô deficiente de muita coisa. Não, tem obeso que tem deficiência de vitamina D, de ferro e de vitamina B12, como eu falei um pouco atrás. Tem magro que tem as mesmas deficiências. E na maioria das vezes as pessoas que são magras, né, é porque se olham no espelho e não gostam do que estão vendo, da aparência. Aparência, exatamente. Não é? Só que aí quando a gente já tá falando de aparência, a gente tem que pensar em quê? Em disciplina. Magro, você quer ganhar peso? Quero. Você vai ter que fazer essas refeições calculadas dessa maneira e você não pode consumir menos do que isso. Então o magro precisa de mais organização ainda do que o obeso. Brincadeira, né? Pra você ver. Os magros chegam, olha, tem uns perfis lá que chegam e dizem assim: Américo, um fim de semana que eu comi meio errado, parece que eu já perdi 3 quilos. Eu digo, calma, tem água nesse meio, vamos saber primeiro o que é esse peso. Então, assim, para tirar um pouco do desespero, você que tem um perfil mais magro e tá um pouco desesperado e um pouco preocupado, tenha calma, sua saúde pode estar bem alinhada. A gente vai atrás da estética sem perder a saúde. Maravilha. É um processo também. Olha, o jejum pode ter várias relações benéficas, né, com a nutrição, embora deva ser praticado com moderação e sob a orientação adequada. Sim. Alguns benefícios são melhora, né, na sensibilidade à insulina, estímulo à autofagia, né, Sim. redução da inflamação e perda de peso. Essas informações são verdades ou mitos? Essas informações, elas são verdades e são mitos. Vamos lá. Né? Ah, É eu uma quero, eu mistura. quero emagrecer, vou fazer jejum. O jejum. Tem intermitente aí? Foi jejum intermitente? Não, Jejum. foi jejum, mas pode falar. Pode Pronto. falar. Então é tipo assim, vamos lá. Primeiro a gente entender que jejum é uma estratégia. Américo, melhor do que as outras? Não. É uma nem melhor nem pior. É uma estratégia. Por que nem melhor nem pior? Porque depende da pessoa. Então, tem pessoas que chegam pra mim e falam bem assim: Américo, eu não tenho compulsão alimentar não, noturna, não tenho fome noturna. Meu apetite que é diminuído por natureza mesmo. Eu quero melhorar um pouco o padrão de alimentação. A gente pode começar comendo 3 vezes por dia? Eu digo, pode. Você vai comer o almoço, você vai fazer um lanche da tarde e você 18h30 vai fazer sua última refeição e fechou. Você se sente bem assim? Me sinto. Vamos testar? Vamos. É um teste, é uma estratégia, né? Da mesma maneira que as pessoas pegam jejum e dizem assim, jejum, não comer, vou emagrecer. Não, porque na janela do jejum, que você não está comendo nada, mas você pode muito bem, naquela refeição ou naquele pedaço do dia, extrapolar as calorias e não emagrecer do mesmo jeito. Então, assim, quando fala jejum e melhora a resistência à insulina, tem algum paciente que vai passar por esse jejum que vai melhorar. Então não pode dizer, jejum vai fazer você emagrecer? Tem algum paciente que vai fazer jejum e vai emagrecer. Só que vamos analisar o contexto de vida da gente. As pessoas da nossa casa, elas não fazem jejum. Muito provavelmente não fazem. Então elas sentam à mesa para tomar café da manhã, para almoçar e para jantar. Você está tirando aí 2 episódios desse dia de estar convivendo e fazendo junto com quem você está morando. Primeiro ponto. Segundo ponto, como é o mundo que a gente vive? Ele nos oferece, via de regra, café da manhã, almoço e jantar, distribuído no começo, meio e final do dia.
Então isso daí já não tem como uma possibilidade de fazer jejum. Você tem que tirar algum momento desse. Segundo ponto, todo momento a gente tá a 2 passos de comida. Então, se a gente tá a 2 passos de comida, comida serve para socializar também. E aí, onde é que eu boto? Eu boto o paciente para fazer jejum. Onde é que tá a autonomia dele? Dele saber o que é que tem que comer, o quanto pode comer, em que ocasião comer, qual é o ganho que ele vai ter comendo tal coisa com tal pessoa, seja dentro da casa dele, seja fora. Às vezes a gente marca um almoço de negócios. Eu chego no almoço de negócios, estou ali fechando o negócio, oxe, não vai comer? Não, não, estou em jejum. Onde está a autonomia desse paciente? O paciente tem que ter autonomia. Então, o jejum é uma estratégia. Não pensem que vocês vão emagrecer mais, emagrecer menos por conta do jejum. Ela é uma estratégia que pode servir para você e também pode não servir. E é muito provável que não sirva. Por quê? Porque você está todo o tempo submetido a alimentos e você não vai conseguir segurar a onda. Então, eu acho o seguinte: quer emagrecer? Quer melhorar a resistência à insulina? Quer ter uma vida mais saudável? Você consegue por outra estratégia muito mais fácil e assertiva sem ser o jejum. Distribui 3 refeições. Escolhe um lanche do meio da manhã ou da tarde. Ou até mesmo uma ceia um pouquinho antes de dormir, bem de leve. Isso vai te ajudar muito mais a emagrecer, aumentar a sua chance de ter constância nessa dieta. Qual é a melhor dieta? A que serve para o momento e a que serve para o futuro. Então, se o jejum serve para você no momento, não necessariamente vai servir no futuro. Então, comer 3 em 3 horas, jejum, tudo isso são estratégias. Comer uma vez por dia, facilitar a autofagia. Gente, tem várias formas de você melhorar a resistência à insulina, facilitar a autofagia, sem que seja o jejum. Quer dizer que alguém vai conseguir melhorar com jejum? Vai, mas a maioria não vai. Entendo. Certo? Então, assim, é uma estratégia. Vamos Cada pensar no caso é um jejum caso, como uma né? estratégia, exatamente. Todo mundo que está assistindo aqui, vocês são únicos, em conduta e em coração e em espírito único. Você precisa ser compreendido para ter um direcionamento. Isso mesmo. Então, assim, não tente se encaixar em quadrados, gente. Não Isso. tente. Não é assim que não vai rolar. Por isso que tem muita gente que passa ano, entra ano, sai ano, passa ano, entra ano, sai ano e não consegue melhorar. Porque ela está tentando se encaixar em algum quadrado. De É, alguma forma. Esse ano é a moda de jejum. Ano que vem vai ter a moda de outra coisa. é verdade. A moda é outra coisa. Quando eu era moleque, minha mãe recebia umas revistas em casa, que eram aquelas revistas, assim, gerais. Porque não tinha jornal, jornal que eu digo assim, Instagram, não tinha Instagram. Sim. O jornal era uma coisa de notícia, então tinha o entretenimento, Uhum. era uma assinatura de revista de curiosidade. Era. Aí tinha uma revista que tinha uma mulher na frente, eu não lembro, era uma atriz, eu não sei se era Vera Fischer, era uma atriz na Uhum. frente, magra tal, e dizia bem assim, a manchete era alguma coisa do tipo, que até hoje acontece, e é impressionante como é que o povo ainda cai. Descubra como eu perdi não sei quantos quilos em quanto tempo. No final da revista, tinha 2 páginas que era ensinando a fazer a dieta dos pontos. Essa dieta dos pontos, os alimentos, cada alimento tinha ponto. Então, assim, você tá pesando quanto? Aí a pessoa, peraí, eu tô pesando 70 quilos. Pronto, quem pesa 70 quilos para perder peso pode consumir até tantos pontos. Aí a pessoa ia numa tabela, somava os pontos, que era o que ela podia comer no dia. Sei. Então, assim, não tem nenhuma preocupação com a composição das É, refeições, com a verdade. distribuição de horários, tinha nada com nada, ali era uma loucura. E minha Aleatório, mãe né? fez. E eu lembro, rapaz, eu lembro, tenho esses flashes na minha mente. Eu devia ter uns 10 anos, mas eu tenho esses flashes na cabeça. Tanto é que eu tô falando até hoje, né? 18 anos depois, 20 anos depois. Ela somava aqueles pontos e perdeu peso na época. Só que eu lembro de um episódio que meu pai disse bem assim: rapaz, Ana, se puder comer as paredes de casa aqui hoje, ela come. E eu tenho uma lembrança da minha mãe em um período de compulsão alimentar. Biscoito recheado, carne com farinha, e depois dessa carne com farinha, biscoito recheado de novo, e o que aparecia, chocolate. Minha mãe tava comendo literalmente tudo que via na frente dela, ela tava comendo. Uhum. Ali eu tava presenciando o primeiro episódio de compulsão alimentar da minha vida. Só que eu fui entender isso o quê? Quase 20 anos depois. E tô trazendo Entendi. aqui em episódio de podcast para Interessante. falar sobre isso. Dieta dos pontos. Se tem alguém que seguiu aí, ó, 40 a mais, que é a galera que comprava essas revistas, 40 anos pra cima. Se tiver alguém que consumiu dieta dos pontos, tá aí essa história, né, mãe? Eu lembro disso até hoje. Tem esse flash na cabeça até hoje. É. Era como se você colocasse assim, uma banana, 2 pontos, um brigadeiro, 4 pontos. Aí a pessoa, opa, vou comer um brigadeiro. 4 pontos, a banana é 2, então assim, vou comer 4, não importa se meus pontos acabar, eu simplesmente deixo de comer. Qualidade nutricional, Nada. divisão, nada, Nada. loucura. E todo mundo amava. Dieta dos pontos, dieta da lua, dieta da sopa, não sei o quê. Tudo isso aí, roda e vira tem. Dieta que só come folha, dieta que só toma suco de alguma coisa, tem de tudo. Verdade. Tem de tudo. Verdade. Olha, agora sobre autocontrole e, né, e autogoverno
como podemos tomar decisões alimentares mais assertivas, sem nos deixar levar pelas emoções. O planejamento de refeições ajuda? Com certeza. Olha, a pessoa que planeja a refeição, ela já ativa um comportamento o quê? De organização. Então, por exemplo, poxa, hoje é domingo. Domingo é um dia meio quebrado, né? Meio devagar. Uhum. Eu vou usar o domingo aqui para fazer meus lanches. Durante toda a tarde eu vou comer um sandubazinho aí, 2 fatias de pão de forma, vou pegar um requeijãozinho cremoso, vou pegar um frango desfiado, vou rechear os pães, vou deixar esses sanduíches, eu vou fazer 5, de segunda a sexta. Vou fazer os 5 e vou congelar. Isso no domingo. Já está ativando um mecanismo ali de organização. Então, como tem o lanche feito, a marmitinha eu vou fazer arroz, vou cozinhar feijão, eu vou botar frango. Vou congelar 5 almoços, 5 lanches. O cuscuz eu vou improvisar. O pão eu vou deixar para acontecer. A raiz eu vou deixar para lá. Mas assim, eu vou organizar 5 almoços, 5 lanches. Eu duvido você cozinhar e você não comer. Por quê? Porque da outra semana já não vai ficar legal. Se na outra semana não ficar legal, você perde dinheiro. Se você perder dinheiro e não seguir a dieta, você tem 2 problemas. Tá perdendo dinheiro e não tá comendo É mal. verdade, Então você já começa a ativar uns gatilhos o quê? Comportamentais, né? verdade. O autogoverno é isso. Tem uma abordagem do livro Napoleão Hill que o nome é Mais Esperto que o Diabo. Eu li esse livro mudou minha vida na maneira de enxergar as coisas. Uhum. E ele fala lá de 3 apetites. Olha que eu não vou falar de comida, tá? Mas ele fala assim, 3 apetites. Quais são os 3 apetites que mais atrapalham a gente de progredir e de criar um autogoverno? Autogoverno é eu ter controle das minhas ações, É isso. né? Então a gente tem que policiar 3 apetites. Apetite é coisa que dá vontade, mas que você tem que aprender a administrar. Quais são esses 3? O primeiro, o apetite em relação ao alimento gorduroso. Então, assim, se eu for escravo do alimento, na hora que a pessoa chegar para mim, eu vou negociar minhas emoções com mais facilidade. Então, eu não vou aprender a dizer não. Eu vou ser uma pessoa menos organizada. Eu vou ser uma pessoa que vai ser difícil nas relações interpessoais. Eu vou levar esse mesmo comportamento quando eu estiver de frente para a comida, Uhum. né? Ou ir em busca da comida. Segundo apetite. Primeiro, controle de apetite para alimentos. O segundo, apetite sexual. Tem pessoas que vivem por instinto primitivo, que é o instinto primitivo do sexo. E isso traduz o quê? Na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de se comunicar. Isso para homem e para mulheres, certo? Mulher de uma forma mais discreta do que homem. Homem geralmente é mais crachado. Controle de apetite sexual. E o terceiro, controle de apetite, é o de falar besteira. Tem gente que tem sina em falar besteira. Então, assim, esses 3 apetites. Pô, tem uma coisa que vai acontecer aqui, eu não tenho certeza se é, mas eu vou lá e dou minha opinião. Peraí. Essa pessoa nem se governa. Então imagine, quando ela não controla o que fala, ela não controla os próprios instintos sexuais, ela vai ter controle em relação à comida? Não vai, Não porque vai. ela tá extrapolando os extremos já. Então o alimento que na cabeça dela não é um extremo, ela não vai ter controle. Então o pessoal pensa que é sobre alimento, não, eu vou ter que comer um mamão, vou ter que comer não sei o quê, velho, deixa isso aí com o nutricionista. Você tem que entender o seguinte, essa habilidade do autogoverno é você olhar a vida como um todo, olhar os mecanismos, por que eu faço isso, por quê? O que é que me impulsiona? Será que eu não tenho que voltar um pouco aqui? Enquanto não tiver esse autoquestionamento, você pode ver que tem gente que faz 40 anos, 50 anos, 70 anos. Você olha pra pessoa e muita gente fala assim: rapaz, nessa idade, não muda mais não. É 60 anos com o mesmo comportamento, falando besteira sem parar. verdade. Se não mudar antes, você vai levar um monte de coisa junto ali. Então, o que eu quero trazer no Instagram sobre autogoverno é justamente esse senso, né? Sim. Pense fora da caixa. Vamos aqui, porque todo mundo sabe o que é saudável, gente. Por que é que vocês não comem? Verdade. Todo mundo sabe. Agora não tá comendo por quê? Porque você não tá conseguindo ter um domínio próprio. Esse domínio próprio, o que é que tá, quais são os apetites que estão fazendo com que você tenha esses comportamentos? Então é muito mais a fundo, sabe? A minha pós-graduação é em neuropsiquiatria nutricional. E sendo um treinador de gestão de liderança, Uhum. eu percebia muitos comportamentos ali. Quais eram os meus melhores líderes de venda? Os líderes que tinham rotina de acordar, se cuidar, fazer o café da manhã direito. Esse líder não tinha problema com a esposa, porque ele tomava café da manhã com a esposa e já alinhava as expectativas do dia. É diferente do meu líder, que não acordava, não treinava. Então, quando ele acorda e já treina, ele já alivia um pouco do estresse, ele não leva para dentro do trabalho. Eu já percebia, era padrão. Então, todo mundo do meu time de vendas antigamente, eu dizia, treinar é um trabalho que começa fora. Treino, sono e alimentação, junto da família, não se come só. Comida é um negócio. A Santa Ceia tá aí para mostrar.
Isso aí. Né? Então, assim, a alimentação não é uma coisa pra você fazer sozinho, não é uma coisa pra você Verdade. fazer em cima de uma cama, não é uma coisa pra você fazer em cima de um sofá. Pelo amor de É. Deus, alimento conecta, alimento simboliza. Então, Isso. assim, tem gente que não tem nenhum momento junto. O momento junto que tem, vamos comer alguma coisa? Isso. E eu não tô julgando o alimento, eu tô julgando o seguinte, dê a importância que as coisas realmente têm. Isso mesmo. Por perder essas coisas, não, o menino tá aqui com o celular, deitado na cama, a comida do lado, a mãe dizendo, come, menino. O cara desse vai crescer, pô, nem se destacar no mercado de trabalho ele vai. É Ele não sabe verdade. o mínimo de organização, ele não sabe o mínimo, ele não sabe respeitar simbologias pequenas, que é É o quê? Uma verdade. refeição junto na mesa. Ele não Isso. consegue desabafar com o pai, ele não consegue se aconselhar com a mãe, Não vai se ele não conectar com a família, com não. nada, imagina com o povo de fora. E no Isso povo de mesmo. fora todo mundo só quer ferrar com o outro. Isso mesmo. O que mais você vai achar aí fora é alguém querendo te atropelar. Isso A mesmo. 200 por hora ainda vai dar uma ré se precisar. Então, você conhece esse tipo de gente, faz refeição junto com sua família, você traz à tona esses tipos de assuntos. Eles trazem à tona os assuntos que vão resolver você internamente. Então, assim, Isso mesmo. a alimentação, ela está presente no meio, num processo de forjar caráter da criança. Então, se você tira seu filho de um momento do jantar, de almoço e de café da manhã, deixa tudo como ele quer fazer, você vai ter problema. Ele vai ter problema no futuro e você vai se culpar por isso. E você vai ter junto, Sem dúvida. porque não fez o que tem que fazer. E a palavra ela deixa isso muito claro, né? Alimentação, Jesus ali, não somente com os discípulos dele, mas ele usava realmente a questão da alimentação para se reunir com os Com amigos, com as certeza. pessoas que ele conhecia, Com entendeu? certeza. Isso é algo esplêndido. A palavra mostra isso. E tem um ponto alto do milagre que é a multiplicação, né, de peixes e pães. Então, Isso, assim, entendeu? Sempre a Jesus, alimentação ali, né? Jesus ele foi o maior dos nutricionistas do mundo, né? Eu adequo o peixe que já existe e o pão que já existe. Ele multiplica e alimenta. Então, assim, né? Isso A gente mesmo. tem que aprender com os melhores dos Isso melhores, mesmo. né? Isso mesmo. Olha, Américo, gostaria que você compartilhasse, né, algumas dicas de alimentos altamente nutritivos que as pessoas podem incluir, né, em suas refeições. Ó, eu vou ser muito cirúrgico. Pega o papel e a caneta. Provavelmente você vai. Eu vou fazer um corte de rios aqui depois pra poder ficar com a galera aí. Eu vou falar algumas coisas que é pra se preocupar. Se você se preocupar com esses 4 pontos aqui e corrigir, você vai conseguir ter muito mais saúde do que você já tem. Primeiro ponto é: você vai pegar o seu peso e vai colocar vezes 40. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 84 quilos. Meu peso, 84 quilos. Vezes 40. Dá 3.360. Então, 3.300 ml de água é o que eu tenho que beber todos os dias. Isso é uma hidratação de acordo com o meu peso, tá? Américo, isso aqui oscila? Claro que oscila, mas isso aqui é dar algum parâmetro para que você consiga melhorar o primeiro ponto, que é o quê? Uhum, Água, uhum. certo? As pessoas querem comer certo, mas nem água bebe direito. É verdade. Então, assim, mulher, só de você beber água corretamente, seu intestino vai funcionar certo, consequentemente, você vai ter melhor absorção de nutrientes e você vai regular fome e saciedade. Água, primeiro Eu ponto tomo de muita todos. água. Primeiro ponto de todos. Sua pele vai melhorar, seu cabelo vai melhorar, suas funções vitais vai melhorar, o seu sangue vai ser transportado. A maior parte do sangue é água, então a gente precisa de água para poder ter um transporte sanguíneo no corpo. Então, assim, necessidade básica, água. Se eu posso tirar comida de você, se eu tirar água, você morre. É Então, verdade. água. Água é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: você precisa incluir fruta todos os dias, 2 vezes por dia. Café da manhã e pós-almoço. São as propostas que eu deixo para você aí. Fruta. Américo, que fruta? Manga engorda, jaca engorda? Qualquer fruta. Você tá fugindo da jaca e tá mergulhando no creme crack. Eu não entendo. Você tá fugindo da manga e tá bebendo coca. Não É, entendo, né? Então, assim, fruta, café da manhã, ó, água, fruta no café da manhã e fruta depois do almoço, certo? Terceiro ponto, você precisa aumentar o consumo de proteína do seu dia. Não faça refeições sem proteína. Por isso que eu falo o quê? De manhã tem um cuscuzinho com ovo, cuscuz é proteína. Meio-dia você vai ter ali um filé de frango, você vai ter ali um pedaço de carne vermelha, você vai ter um peixe, proteína. Lá para noite você cozinha uma macaxeira, você tem ali um inhame, você tem até um pãozinho que seja. Adicione proteína, frango, peixe, ovo. Não deixe de fazer refeições com proteína. Então, esses são os 3 passos. E eu vou adicionar um quarto aqui também, que é a atenção com o consumo de industrializados. Quanto mais você conseguir tirar os industrializados, não são todos que vão te fazer mal, mas quanto mais você conseguir desmamar industrializado, melhor. melhor, né? Industrializado é o quê? Tudo tem plástico, tudo que tem Você lata. falou no início de tudo. Isso mesmo. Plástico, plástico e lata.
deixa um pouco de lado, vamos priorizar os alimentos um pouco mais aqui. Água, consumo de frutas, vegetais. Ah, eu vou comer muita salada. Ah, Américo, a salada vegetal, não sei o que. Eu digo, querido, como é que você tá comendo? Você tá com medo de comer um mamão todo, tá com medo de comer um melão inteiro, e quando chega de noite você pede um iFood. Não existe. Você pede um lanche, né? Pede um podrão, pede um x-tudo. Então, conserta esses 4 pontos aí que você vai ter muito mais saúde. Eu tenho certeza. Vai regular o intestino. Você com o intestino melhor vai ter reflexo de saciedade, reflexo de fome muito melhor. Você vai conseguir. A mulher constipada é um problema. É, né? Porque a mulher que não está conseguindo ir no banheiro por Deus e o mundo, ela começa a ficar literalmente enfesada, altera comportamento, a pressão das fezes no seu intestino reto pode causar feridas. Tá vendo? Na hora de você colocar para fora aquele bolo fecal. Mulher, se você é constipada, tá bebendo pouca água, sabe o que é que tá acontecendo? Seu corpo ele precisa de pegar água de algum lugar. Ele tá pegando água de É, onde? Das fezes. A importância da mulher constipada, do homem constipado beber água ainda mais. brincadeira. Água, consumo de frutas, melhorar consumo de proteínas e principalmente você ter o quê? Um contexto onde você se exercite e você durma bem. O exercício, a alimentação vai fazer você dormir bem. Às vezes você vai atacar um lado, não, vá aqui, se exercite, caminhada, treino de musculação, mulheres, se entregue para musculação. Ah, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho não sei o quê. Não, você está construindo patrimônio. Músculo para mulher é patrimônio. Homem, naturalmente, já tem uma predisposição maior para músculo. Mulher tem não tem tanta predisposição quanto o homem por conta da testosterona. Eu costumo dizer assim no consultório. O Deus deixou a parte toda da inteligência, amadurecimento, maturidade ali para a mulher. Né? A mulher cresce muito a parte mental. Homem é um bobão a vida toda. Só que a recompensa dele é o quê? O físico. Ele consegue ter mais força, ele consegue se recuperar melhor de lesões, ele consegue ter um físico mais forte, vamos dizer assim, né? Então, assim, Deus dá dos 2 pontos. Por isso que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa amadurecer, a gente precisa ter responsabilidade, porque Verdade. cada um precisa desenvolver o que falta um pouco, E né? tudo na disciplina, né, Marico? Com certeza, Tudo com na certeza. disciplina. É excelente bate-papo, viu, Américo? É Mas edificante. antes de nós nos despedirmos, né? Estamos chegando, infelizmente, ao final. Tem quanto tempo? Eu não sei nem quanto tempo a gente tá conversando. Eu acho Deve ter que uma hora e meia aproximadamente, não mais ou sei. menos. Olha, antes de nos despedirmos, compartilhe suas redes, né, conosco e diga como as pessoas podem se encontrar, né, para receber esse atendimento. Pronto, perfeito. Ó, gente, todo mundo que tá assistindo esse podcast pode ir lá no meu direct, Américo Cavalete, se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, se tiver alguma coisa que precise melhorar. Eu todo dia abro caixinha de pergunta, posto um Reels todos os dias, vou fazer uma live 2 lives por semana, mais uma live por semana rola direto para responder pergunta, Américo Cavalete. Lá na bio tem o link do WhatsApp para poder fazer marcação de consulta. Eu atendo tanto presencial aqui em Aracaju, como atendo também online, né? Eu trabalho com assinaturas da maneira online e consultas presenciais, com exames físicos, com mentoria, consultoria da parte de emagrecimento. Porque hoje em dia não imagine que você vai para o nutricionista ter uma consulta e conseguir emagrecer. De Não tem forma como. alguma. Independente, gente, do seu objetivo. Desde um paciente obeso de 150 quilos que eu preciso tratá-lo, desde o lutador de MMA que vai precisar daqui a 30 dias lutar, eu faço acompanhamento, eu faço consultoria. Então, assim, tem a parte online para a galera que está de fora ou com a galera que é um pouco mais de comodidade e tem consulta presencial também em Aracaju. Américo Maravilha. Cavalete. Minha principal rede é o Instagram. Então lá você vai conseguir ter tanto o meu WhatsApp da minha equipe para poder fazer a marcação de consulta, quanto o acesso direto através do direct ou caixinha de pergunta todos os dias nos stories. Maravilha. Os agradecimentos aqui que não podem, né, deixar para os nossos patrocinadores, que é a produtora OH, né, por criar conteúdo audiovisual de alta qualidade, que é aqui esse estúdio que vocês nos acompanham sempre no MyCast, e a assessoria de marketing PicPlus Company, por ajudar empresas a melhorar aí as suas vendas, que é tudo isso aqui que vocês estão vendo, não é? Vale a pena contratar tanto um como o outro, porque eles são top, muito top mesmo. Eu quero agradecer, não é, aqui, que seja a primeira de outras Com vezes, não certeza, é? com Quero certeza. agradecer aqui a Américo Cavalete, não é? Esse episódio de hoje, porque você precisa mudar sua alimentação, gente. Vocês viram, né? Foi uma aula. Incrível que Obrigado. uma aula não sobre a alimentação em si, mas o comportamento, né? Com certeza, De cada um de nós. Eu entendi assim, com sabe? certeza. Por tudo que Perfeito. você passou aqui pra gente.
Que Deus abençoe grandemente, né, a sua vida. Mas eu sempre costumo perguntar a cada um dos convidados aqui que você deixe uma mensagem, uma frase, algo assim que para você é marcante, deixar para os nossos, né, telespectadores e para mim também, não é? Para mim foi um episódio muito, muito, mas muito importante para minha vida também. Vamos lá. Ó, Vamos lá. o que é que eu posso falar? Na definição de propósito, quando eu troquei de profissão, eu passei por todo o processo de doença do meu pai e eu percebi que alguma coisa precisaria ser mudada para a próxima geração. Eu tive obesidade infantil, eu perdi o meu pai sem que ele visse o neto, e eu senti uma necessidade peraí, eu preciso construir uma nova história. Essa história precisa ser contada de outras formas, né? Não é de mais de uma pessoa que ficou doente e que foi embora. Essa pessoa que foi doente, que foi embora, ela precisa estar trabalhando junto comigo. Então, de alguma forma, eu estou trazendo a história dele aqui para que essa história, nesse ponto de inflexão da vida, não seja a sua história também, que seja uma história mais contínua. Então, se eu puder deixar alguma frase, alguma mensagem, eu faço nutrição pela mãe que eu tenho, pela irmã que eu tenho, pela esposa que em breve eu terei, para os filhos que estão por vir. Eu não faço nutrição por ela ser uma profissão. Então, independente do que você também é nutricionista. E não importa a sua profissão, você também é nutricionista. Porque todo dia eu acordo, pego o alimento e levo à boca. Você faz a mesma coisa. Então, o máximo que você puder entender sobre alimentação e sobre autocuidado, você vai melhorar a sua saúde. Quanto mais saúde você tiver, as pessoas que você ama, que moram debaixo do mesmo teto, ou aquelas que você visita, você vai poder compartilhar momento. Então, nutrição é mais sobre momento, sobre mais companhia. Então, na medida que você tiver amor para dar, para oferecer a quem está morando ali próximo de você ou para quem você quer ter por perto, você lembre um pouco, será que esse comportamento está fazendo com que essa pessoa permaneça e que me ofereça mais momentos assim? Ou essa pessoa talvez esteja um pouco mais se afastando e limitando esses encontros, né? É verdade. Então, assim, o que é que a América pode deixar aqui hoje? Pense na nutrição como amor a quem mora com você, a quem você tem contato. Todos os dias, se eu como melhor é pelo amor que eu tenho das pessoas que estão ali me circulando. Pense dessa mesma forma que eu tenho certeza que você vai melhorar. Conscientemente ou inconscientemente você vai melhorar. Não é sobre Perfeito. dieta, é sobre pessoas. É isso mesmo. Nunca será sobre alimentos, é sobre pessoas. Perfeito, gente. Não é sobre dieta, é sobre pessoas, né? Que Deus te abençoe mais e mais. Foi um Amém. prazer te conhecer, Obrigado. viu? E para vocês, que Deus continue abençoando a todos vocês. Eu tenho certeza que todo mundo está muito satisfeito com tudo, que todo o episódio de hoje, tudo que foi conversado, esse bate-papo é mais que especial. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.